Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Base Ácida, nosso podcast para falar de saúde, de evolução física, de evolução pessoal. Hoje eu estou aqui com o Murilo, meu parceiro de todas as vezes. Olá, tudo bem? E nossa convidada mais que especial, Adriane Petrucco. Adriane vai falar sobre sono, né? Um dos pilares, né, que a gente tem na área de saúde. Está inclusive na minha logo, na minha tatuagem, que treinamento, alimentação e controle de estresse. Eu acho que o sono é uma das principais formas de também controlar o estresse, conseguir dormir, recuperar, estar bem para o próximo dia, conseguir treinar, trabalhar, etc, etc. Sim. Adriane, se apresenta para o pessoal. Tá bom. Obrigada pelo convite do Murilo, o teu convite, obrigada. É uma honra falar sobre o sono, porque é um assunto que chama a atenção de muita gente, né? E como a gente está falando, como você falou agora, né, Flávio, que faz parte dos pilares da boa saúde, então acho que vai ter bastante conversa aqui, bastante história. Tomara que seja bem bacana, que a gente consiga passar bastante informação. Mas meu nome é Adriane Petrucco, eu sou pneumologista, eu sou formada aqui pela UEM, eu fiz pneumologia na UEL, e incomodada com alguns assuntos que batiam a minha porta a respeito de uma tal apneia do sono, que tinha um colega que me mandava paciente para eu tratar disso, eu não sabia o que significava isso exatamente. Então, porque a gente não tinha, na época, formação nessa área, em 2008, eu fui para São Paulo, lá no Instituto do Sono, e eu fiz a minha formação em medicina do sono. Logo depois, eu acabei fazendo prova, a titulação, né? E eu tenho um laboratório de sono aqui em Maringá desde 2008, 2009, mais ou menos. Eu montei o laboratório de sono e até então, desde então, eu estou trabalhando com isso também. Não trabalho com sono, tá? Eu trabalho bem acordada, mas eu trabalho na área de sono, além de ser pneumologista. E você também foi professora há muitos anos também, né? Eu fui professora de uma faculdade aqui em Maringá, né, durante 13 anos. Eu participei da formação, assim, imagina, são 13 anos, tinham 100 alunos por ano, eu fui professora desde a primeira turma. Então, eu vi a primeira turma completar 10 anos de formado, praticamente. Então, que bacana. Foi muito legal. Foram, assim, anos de aprendizado, com certeza. Adriane, e vamos já entrar no teu consultório, ver como é quem que te procura, quais são as principais queixas que chegam para você ali. Claro que provavelmente eu não estou conseguindo dormir, deve ser a queixa que mais chega. Mas qual que é o perfil, né? Quais são as principais características mais comuns desses teus pacientes que buscam uma melhora do sono? Olha, Flávio, eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que vocês já ouviram isso também, né? Às vezes não é o paciente que chega falando que está com problema de dormir, é a pessoa que dorme do lado que fala assim, e geralmente é assim, né? O casal chega a mulher, não é? O marido, geralmente é assim. Tem algumas exceções. Mas chega o marido e a mulher, o marido um pouquinho mais, com a cara mais fechada, meio constrangido, e a mulher com uma cara de brava, assim. E fala, então, doutora, eu vim aqui porque eu não aguento mais meu marido, ele ronca demais. E aí ele fala, doutora, eu não vejo nada, né? Eu durmo a noite inteira. Lógico, você dorme a noite inteira, eu é que não consigo dormir. Então já chega um casal em conflito, sabe? Que os dois estão dormindo mal. Ele dorme mal porque ele tem ronco e apneia do sono, e ela porque não consegue dormir devido ao barulho do esposo, né? E tem outras situações também, né? Também tem pessoas que vão me procurar por livre e espontânea vontade. Ou até também uma mulher que foi viajar com a amiga, né? Na faixa etária dos seus 50, 60 anos, foi fazer uma viagem e teve que dormir no mesmo quarto que a amiga. E aí, falou assim, doutora, eu fiquei com tanta vergonha. A minha amiga falou que eu estou roncando. E essa incomodação do sono é complicadíssimo, né? Eu acho que a queixa mais comum, né, o perfil do paciente que me procura mais é aquele paciente que está dormindo mal por conta da apneia do sono, né? O ronco e a apneia do sono. E o segundo motivo mais frequente é a insônia. Insônia também existe bastante procura, principalmente pelo público feminino, né? Né? Os estudos mostram, né, que nós estamos mais suscetíveis. A gente tem uma tendência,
É até uma informação nova para mim, né? Porque assim, insônia eu também achei que era mais masculino também. Não, existe também, né? Mas a predominância é feminina, né? É feminina. Geralmente, as queixas são mais frequentes nas mulheres, né? Isso piora muito na menopausa, aí com as alterações hormonais. Na verdade, o sono da mulher tem todo um caminho, né, pela vida, né? A gente muda muito, né? Sim. Do ponto de vista hormonal, você pode explicar muito melhor que eu, não é? E eu acho que uma grande parcela aí dos seus pacientes deve ter algo em comum aí com os meus, né? Porque a gente trata bastante pacientes com obesidade e uma das principais comorbidades, né, é a apneia do sono. Então, acho que com certeza vários pacientes aí devem ter em comum aí nessas especialidades. Assim, a área do sono é uma área bem democrática, sabe? Ela contempla todo mundo e todo tipo de paciente. Então, ninguém fica sozinho. Quando você falou da tua especialização, ali também você comentou, né, que são uma série de disciplinas diferentes, né? Neuro, pneumo, entra tudo junto, né? Quando, em 2008, mais ou menos, depois que eu terminei meu curso, em 2009, eu acredito que já teve a primeira prova para titulação em medicina do sono aqui no Brasil. Antes não existia isso, né? Existia, assim, congressos, cursos, né, que abordavam esse assunto, medicina do sono. Mas foi a partir dessa época, mais ou menos, que já começou a se formalizar mesmo como área de atuação. E, no começo, a Associação Médica Brasileira pontuou que algumas especialidades que estavam atuando deviam fazer um comitê para aplicar uma prova, daí prova de título para a medicina do sono. Então, as disciplinas, né, as áreas de atuação, são a pneumologia, a neurologia, a psiquiatria, a pediatria, eu esqueci de alguém, a otorrino. A otorrino. Essas são as áreas de atuação da medicina do sono. Você precisa ter residência nessa área para você começar a atuar em medicina do sono. Hoje em dia, a gente tem até residência em medicina do sono, né? Na minha época, a gente não tinha. Então, eu fui a primeira pneumologista titulada aqui na região naquele tempo. E, desde então, a gente tem trabalhado bastante. E é muito interessante essa área. Eu gosto muito de falar sobre isso. Demais, né? Porque, assim, né, Murilo, acho que casa muito com a endócrino também, né? Essa questão de quem não descansa, não consegue recuperar de um dia para o outro, os hormônios vão dar uma... com certeza. Com certeza, zoada, né? Dá uma zoada, porque o paciente que não dorme, não tem um bom descanso, com certeza tem as variações hormonais e principalmente quando a gente fala em obesidade, tem as consequências, né? Sim. A gente sabe que aumenta os níveis de grelina, reduz leptina, reduz o GH, aumenta o cortisol, melatonina, né? Também reduz. Essa questão da grelina e da leptina é sério, né? Porque quem tá com sono come que nem uma draga, né? No dia seguinte, com certeza, aumenta aí a fome, reduz o gasto energético, aumenta o prazer e a vontade de alimentos muito palatáveis. Carboidrato, né? Reduz carboidrato, reduz a disposição para treinar, aquele ciclo que a gente sempre conversa aqui, né? E aí, com certeza, dificulta o processo de emagrecimento se o paciente não dorme bem, né? Isso é fato mesmo, porque existem vários estudos, né? E um dos mais conhecidos talvez seja um grupo de profissionais noturnos, né? Pegaram lá um grupo de enfermeiras americanas, né? E foram observar o peso, né? Desses indivíduos e compararam com pessoas que não eram trabalhadoras de turno, né? Com enfermeiras. Então, geralmente essas enfermeiras elas tinham um ganho de peso, né? Trabalhavam à noite, então geralmente eles trabalham naquele turno 12/36, né? Então você passa uma noite inteira trabalhando, descansa o dia seguinte, dorme em casa e depois volta para o trabalho. O que acontecia? Esses profissionais tinham um maior ganho de peso. Por quê? Eles chegam a jantar de madrugada, porque é disponível comida. Então, imagina, por que o seu organismo vai precisar comer arroz, feijão, bife, salada 3 horas da manhã? Isso, se for assim, até que tá melhor, né? Porque geralmente é uma pizza, bolacha, né? Bolacha. Eu falo assim, bolacha maisena tem em tudo quanto é lugar, né? Sim, eu digo isso é muito porque calórico. Eu não sei, na época da sua faculdade, né? A gente, quando fazia plantão, né? Com certeza. Aí tinha um bandejão lá do hospital. E engraçado, você tá com fome. E você tá com fome de madrugada. E tem arroz, feijão,
macarrão, Sim, carne, você ficava com tudo. fome. Sopão. Então, e você tem fome de madrugada mesmo, Tem justamente fome. por conta disso. Muitas vezes o trabalho é intenso, né? Uhum. Durante a madrugada, tão intenso quanto o diurno. E dá fome mesmo. E dá fome. Mas o que está mais disponível, geralmente, são alimentos que não é arroz e feijão, né? A gente sabe, no É plantão que eu lembrei aquela... da minha época de, Nossa, é uma de loucura. interna, de residente, né? Que tinha janta disponível lá até tantas horas, né? Você podia ir lá no bandejão e 2, comer o que 3 você horas da quisesse. manhã. Nossa, tá eu já disponível. atendi algumas pacientes que são enfermeiras na nutrição, cara, não tem nada para eles comerem lá. É iFood, né? Ou é iFood, ou realmente assim, muita bolacha, é um negócio que é ou biscoito, para quem é de carioca, né? Mas é muito... É o cachorrão lá na HU, né? Quando É. eu fiz medicina aqui na UEM, e eu lembro que tinha um pessoal que comprava o cachorrão lá da frente do HU, né? É famoso esse cachorrão, né, tá? existe até hoje. O pessoal pedia cachorrão lá para comer. Então, e isso, né, toda essa desregulação do sono também desregula tudo, né? Eu falo, que nem a gente sempre conversa, né, Murilo? É tudo um equilíbrio, né? Como que você está fisicamente, a tua rotina de trabalho, pessoal, família, tudo, e sono e descanso, como lazer, como tudo isso influencia na tua saúde de uma forma geral, né? E nessas questões de sono, me chamou bastante atenção na psiquiatria e na neuro, como que funciona o sono em si para você ter uma recuperação neural, para você estar com a tua cabeça descansada, para você conseguir trabalhar e sofrer todo o estresse do dia seguinte novamente? Qual que é a importância e qual que é a parte, daí falando um pouco mais fisiologicamente mesmo, qual que é a importância do sono para essa manutenção do neuro e do corpo, né? Bom, primeiro eu acho que seria interessante a gente pontuar o que é um sono normal, né? Se você dorme bem, você está restaurado, mas hoje em dia a gente está padecendo de um sono normal, né? A gente está tão exposto, tem tantas coisas para a gente fazer. Ontem mesmo eu fugi da minha rotina de sono, porque eu acabei assistindo um filme legal, que eu fiquei empolgada, e aí eu queria assistir o filme. E aí eu lembro que eu fechei o olho e falei assim, cadê o sono? Por quê? Você ficou exposto demais, né? Uma fonte de luz. Isso acaba atrasando o pico da melatonina, que é o hormônio da escuridão. Não vamos chamar de hormônio do sono, né, doutor? É o hormônio da escuridão que ajuda você a iniciar o sono e mantê-lo ali, né? Então, assim, o que é um sono normal? O sono normal é aquele que você passa por um processo. O sono é um processo. Ele não é um desligar e ligar amanhã, no dia seguinte. Isso é muito legal, né? Porque... Você vai passando por um processo durante o dia que acumula uma série de substâncias que vão induzir o sono. E uma delas é a adenosina, né? A gente sabe que o gasto energético vai produzindo a adenosina ao longo do dia e isso vai fazer uma pressão de sono, isso que faz você ter vontade de dormir. Quanto mais você faz as suas coisas, suas atividades do dia a dia, né, você vai gastando energia. Então, isso, sabiamente, já foi colocado no nosso corpo para que, quando chegasse esse nível X, ou máximo, já estava na hora de descansar. Então, é quando o teu corpo pede descanso. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem a escuridão. Então, o anoitecer também, a luz não acaba de uma hora para outra. Ela vai diminuindo a intensidade, vai chegando à escuridão. E a associação dessas duas coisas fazem lá os nossos sensores, né, o relógio biológico, o nosso ritmo circadiano, entrar em sintonia e iniciar o sono. A gente precisa iniciar o sono quando tudo isso acontece. Aí a gente deita, dorme, e aí para cada faixa etária a gente pode discutir isso também, né? Existe um número X aí de horas que são ideais para a gente se sentir descansado, e no dia seguinte você acorda restaurado e pronto para começar o dia seguinte. Mas isso é o sono normal, né? Em raras exceções, né, hoje em dia. Isso é um sono normal. Assim, para nossa faixa etária, hoje a gente estima em torno de 7 a 8 horas. 8 horas, basicamente, a Fundação Americana do Sono, né, a Sleep Foundation. Já está fazendo as contas aqui para ver se a gente está dormindo, né? Então, a gente teria que dormir umas 8 horas, mas pensa bem, ontem eu já não dormi as minhas 8 horas, que eu amo dormir 8 horas, para mim é essencial. Tem gente que gosta de dormir um pouquinho menos e está bem, mas a maioria das pessoas estão privadas de sono. Né? A maioria das pessoas. E você pode perceber que os privados de sono, eles vão ter uma dificuldade maior de perder peso, não é? Um controle pior da glicemia nos diabéticos, né?
tem menos energia para fazer atividade física, no teu caso, né? Então, assim, aumento de mortalidade. A gente sabe que pacientes que dormem menos de 5 horas por noite têm chance maior de morrer. Aumento infarto, AVC, morte súbita, né? assim. De morte por várias causas, né? Mas várias comorbidades, né? Porque você vai associando uma série de fatores que vão encurtando a tua vida por estresse prolongado, né? Bom, mas enfim, o sono, ele tem que ser um processo. E o que a gente vê hoje em dia é que a gente está atropelando tudo isso. Né? A gente fica exposto demais à tela, ao celular, ao computador. E aquela fonte de luz, exatamente a luz azul, ela impede que a melatonina seja produzida. Então, a gente fica meio alerta, a gente fica tempo demais acordado. E impede a secreção da melatonina, né? Ser produzida, chegar no pico para a gente começar a adormecer. Aquela alteração que a gente faz na tela do celular, de tirar a luz azul, ficar com a luz mais amarela, ela ajuda ou é muito pouco? Olha, digamos que ajuda. Mas, obviamente, se você fica muito tempo... É porque prende a atenção, né? É trocar 6 por meia dúzia, eu diria né? assim. Na verdade, você precisa ter uma rotina de sono. Você precisa fazer algo que seja rotina para o teu corpo encaixar naqueles horários para que você adormeça naturalmente e desperte naturalmente. Então, se você obedece às suas necessidades biológicas, você vai bem. Agora, você fica no celular, você colocou a telinha para ficar amarela, tudo bem, é uma coisa necessária, você precisa resolver alguma coisa ali, ok. Mas hoje em dia as pessoas não ficam. O Instagram, as mídias, né? Você puxa uma coisa, vai outra, aparece e vai te consumindo. Quando você vai perceber, já se passaram aí vários minutos, até 1 hora, um pouco mais. E aí você fica privado de sono. Você inicia teu sono muito tarde. Só que no dia seguinte você tem que acordar. 6h30, 6 horas, 7 horas. Você tem que acordar. Não tem história. A rotina não muda. A rotina não muda. Você tem que trabalhar. Então, quer dizer, você vai ficar no débito de sono durante toda a semana. E as pessoas acham que se elas dormirem no final de semana, elas vão conseguir pagar essa conta. Só que não. Com a dieta é a mesma coisa, tá? Exatamente. Tá vendo como que a coisa casa, né? Então, esse débito de sono, você acaba criando uma conta igual de cartão de crédito, né? O juro só vai aumentando. Você paga uma parcelinha, mas o juro está lá. Você pode até se sentir descansado no final de semana, mas o que você perdeu, você perdeu. Você perdeu aqueles momentos essenciais, né? Das fases do sono, que você tem a produção dos hormônios que você comentou, né? Que são essenciais para a manutenção da nossa saúde. Então, aquilo ali você perdeu aquela chance. Não tem como recuperar. E o sono do dia não é igual ao sono da noite. Isso já é uma próxima pergunta, porque assim, o cochilo à tarde ajuda, não ajuda? Tem limite de tempo? Tem sim, tem. Tem limite de tempo, sim. 4 horinhas à tarde resolve. Umas 4 horinhas à tarde. Assim, não, daí você já vai sonhar. Acabou com o sono da noite, né? Acabou com o sono da noite. Lembra que eu falei sobre a pressão de sono? A pressão de sono é pelo tempo acordado e o gasto energético. Sim. Então, se você cochila... Não, cochilo é 30 minutos. Agora, se você passa disso, você vai estar dormindo. Você já vai estar descontando da tua pressão de sono. Essa pressão ela vai ficar menor no início da noite. Então, a sua tendência a dormir já vai ficar um pouco menor. Sim. Eventualmente, um dia ou outro, né? Por várias coisas, motivos, sei lá, uma mudança de rotina ali, você precisa mudar. Né? Uma feijoada no sábado. Enfim, mas para o dia a dia não é o ideal. O ideal é que você durma no máximo 30 minutos. Sabe por quê? Que tem que ser 30 minutos? É um número mágico? Não tenho ideia. Não é mágico? Não, tem uma explicação. Então, vamos lá. Quando a gente dorme, o cérebro ele vai passando por fases, entendeu? Por fases que a gente chama de fase de sono não REM e fase de sono REM. Então, a gente tem essas duas fases. Essas duas fases, elas vão ciclando ao longo da noite. A fase de sono não REM é o comecinho do sono. Então, ele está dividido em 3 estágios. Então, a gente tem o estágio 1, 2 e 3. O 1 é aquele soninho que você acorda facilmente. Você escuta o cachorro latir lá fora, você escuta o filho chamar, você escuta a goteira, né? A torneira que ficou ligada lá, que fica tec, 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 você escuta. É muito fácil, os estímulos do meio ambiente conseguem te despertar no estágio 1 do sono não REM. Mas ele fica pouco tempo, a gente vai já para um estágio 2, que é um sono um pouco mais profundo, que eu preciso um pouquinho mais de estímulo do ambiente para
Esse estágio 1 para o 2, ele tem um valor de tempo padrão ou varia de pessoa de pessoa a pessoa? Não, ele tem uma estimativa em porcentagem quando a gente pensa no tempo total de sono. Por exemplo, se ele dormiu lá 10 horas, né? Então, existe uma porcentagem esperada para aquilo. É de 3 a 5% do tempo total de sono, ele vai ficar nesse estágio 1. Aí ele vai para o 2. O 2 já é um pouquinho mais profundo, a onda cerebral está um pouco mais lentificada, você já faz um relaxamento muscular, e você daí passa para outra fase do sono, que é o 3. Aí você está bem relaxado. Aí a musculatura está bem relaxada, onde tem recuperação das fibras musculares após uma atividade física, é muito importante, né? E a onda cerebral está bem lentificada, o corpo está relaxado, é uma delícia. O sono 3, nossa, e para quem ronca, então é ótimo, né? Ele vai roncar bastante. Quando eu vou ver o exame de polissonografia, é nessa fase que existe mais a presença do ronco. E aí, logo em seguida, ele termina essa fase não REM e vai para o REM, que é uma fase do sono fantástica. É lindíssima. Por quê? Porque o cérebro ele sai de uma atividade lenta e passa para uma atividade extremamente rápida, igualzinha à vigília. Ou seja, mas você está dormindo e está acordado? Você vai olhar o eletroencefalograma do indivíduo, ele está acordado ou ele está dormindo? Não, ele está dormindo e está sonhando. Por isso que é chamado de sono REM. É o sono do movimento rápido dos olhos, né? A tradução em inglês. Então, é aquele soninho que... Quem que já viu o filho dormir, né? Que fica com o olhinho assim, meio virando rapidinho. Então, viu o cachorrinho, né? O gatinho virando o olho. Então, ele está sonhando. Então, tudo isso, todo esse primeiro ciclo, ele dura mais ou menos 1 hora e pouco. Entendeu? As 3 fases do sono... ele dura mais ou menos esse normal período. E mais o REM. Ele vai durar mais ou menos isso. Entendeu? Então, 1h30, mais ou menos 1h20. Então, até 1h10, mais ou menos, você está quase chegando no REM. Então, imagina, se você dormir 2 horas, você fez um ciclo de sono. Sim. Então, vai fazer falta lá na frente. Por isso que o cochilo tem que ser de 30 minutos, porque você vai chegar. Estágio 1, estágio 2, talvez. Tá? E é quando você consegue acordar com uma sensação de restauro. Porque se você se você acordar no estágio N3, que o teu corpo está todo molão, está todo relaxado, a tua onda cerebral está bem devagar, como é que você acorda? Mais cansado do que dormir. Verdade. Essa é comum, né? Ouvir isso, né? O plantonista já passou por isso aí. Exatamente. Exatamente. Né? Acordar. E realmente, acho que todo mundo já teve esse cochilo que não foi bom, né? Você acorda e fala assim, onde que eu estou? Exato. Que dia é hoje? Né? É de dia, de noite? O que eu estou fazendo? Porque tem uma confusão mental mesmo. Você passou do momento. Então, ele já te dá uma sensação até de cansaço mesmo, de esquisito, tá? Tem alguma coisa errada. Então, o ideal é você acordar nessas primeiras fases do sono. Porque aí você se sente restaurado. Aquele memezinho da cochileta russa, né? Que você tira o cochilo sem ligar o alarme do celular para ver que você não sabe se vai acordar meia hora depois ou 4 horas depois, né? Então, assim, é uma surpresa, né? Então, isso casa... É muito importante porque realmente no dia a dia, às vezes a gente não tem essa possibilidade, ou às vezes nem do cochilo, ou às vezes de estar tão cansado já da semana, vindo a semana atropelando, trabalho e outros compromissos, que realmente você não consegue controlar o teu cochilo também. Né? E isso casa com o que você falou, os ciclos do sono tem que ser no sono completo, né? Na hora de dormir realmente. Então, às vezes realmente não vale tanto a pena esse cochilo, né? Que é tão... Olha, até vou colocar uma coisa assim, até discordando um pouco de você, mas para explicar, o cochilo após o almoço é até cultural em alguns países, né? Lá na minha casa também é. Lá em casa até o cachorro, no Noah, você conhece o Noah? Sim, né? Até um golden gigantesco. Lindo, maravilhoso, ele tira cochilinho também. Então, assim, nós temos o hábito de cochilar 30 minutos mesmo depois do almoço. E isso é um restauro, porque te dá mais energia para continuar o dia, né? Então, mas isso você treina também, assim, de você conseguir criar na rotina e você conseguir controlar isso, né? Porque eu trabalhei de personal trainer muito tempo e eu saía de casa 5h30 da manhã, daí eu voltava para o almoço, dormia até as 4 da tarde, e ia das 4h30 até 00:30 do outro dia. Então, assim, eu tinha eu tinha sono fragmentado, né? Exato. Isso também era uma coisa que acontecia no passado, sabia? Que tinha. Eu só não lembro que século.
Eu já li alguma coisa sobre história, mas existia. Desculpa te cortar, mas eu acho interessante essa história do sono fragmentado. Era assim: algumas culturas, eles dormiam um período, iam dormir, tipo, sei lá, escureceu, vai dormir, né? Aí dormiam, por exemplo, até 2 horas da manhã. Aí todo mundo acordava na cidade, né? Aí você ia limpar a casa, fazer alguma coisa, conversar com os vizinhos, aí quando dava, tipo, sei lá se é exatamente esse horário, mas eu lembro que eu li isso. E, tipo, umas 5 horas você voltava a dormir, e dormia até um tanto da manhã. Então, existia essa cultura também. Ainda bem que não tem hoje em dia, né? Porque em prédio, imagina, 3 horas da manhã batendo... Pisando na sua cabeça? Nossa, isso fazendo limpeza de casa à noite, né? Nada fisiológico. Eu não sirvo para fazer isso, não. Né? E esse esquema de ter o sono fragmentado, eu realmente tenho um certo medo de dormir à tarde, porque eu falo assim, vou dormir meia horinha. Ainda não consegui fazer esse treinamento de tirar o cochilo de meia horinha para que recupere para... mas você pode colocar um timer ali, ó, para você... Se é que você tem essa oportunidade de cochilar. Alguns dias. Nem sempre é fácil também deitar e desligar, né? Tipo assim, você tem aquele pouquinho de tempo ali, né? Não, eu sou treinada, hein? Fecha o olho. Eu falo assim, eu vou dormir. Eu durmo muito rápido também. Eu também durmo muito rápido. Em 2 minutos estou dormindo. À noite, assim, é batata. Sim. Eu achei muito interessante essa carga de sono do dia. Eu achei isso muito, muito legal. Até porque, assim, por conviver com alguns fisiculturistas também, os caras são uns ursos, né? Então, cara, eles dormem 10, 12, 14 horas no dia, né? Então... E se dormir demais é prejudicial? Dormir demais também. Tudo na vida, né? Equilíbrio. Tem alguma coisa que é boa quando você faz demais ou de menos? Não. Deixa eu pensar. Não tô achando. Não. Então... Em termos de saúde, não tem, né? É assim. Porque quem dorme muito, ele também está mais inativo, né? Está mais sedentário, está gastando menos energia, vai aumentar o risco para obesidade. No caso desses atletas aí, não, né? Porque o caso, gasto dele é bem específico, sim, né? o gasto energético deles é absurdo, né? Então, assim, se aplicando para a população geral, também tem maiores riscos também. Tanto os insones quanto os que dormem tempo demais também têm uma mortalidade maior também ao longo do tempo. Os trabalhos mostram isso, que também tem maior mortalidade. Agora, a gente tem que ver por que as pessoas estão dormindo muito. Será que elas estão precisando porque tem uma noite de sono ruim, fragmentado? O que está acontecendo naquela noite que ele está dormindo tanto de dia? Então, às vezes, não é porque é o padrão dele. Existe o padrão daqueles longos dormidores e padrão de curto dormidores. É o seu biotipo, tá? A sua característica é dormir bastante, a sua característica é dormir pouco. Mas isso são extremos da curva, uma pequena parcela da população. Então, a grande maioria das pessoas vai se encaixar naquelas 8 horas, a gente sabe, né? Uma população de jovem adulto. Agora, se esses indivíduos que têm uma média estimada de horas, né, de sono, de 8 horas, ele está dormindo mais do que isso, você tem que ir atrás, tá? Provavelmente ele está privado de sono de qualidade. E o sono de qualidade pode vir as doenças associadas ao sono, né? Aí a gente abre qual que é esse leque aí um leque de investigação. A primeira causa de sonolência durante o dia, então vamos pensar em sonolência, a pessoa dormiu tantas horas ali, tipo 7, 6 horas, e passa o dia inteiro com sono. Pescando. Primeira causa é privação de sono. É óbvio, a pessoa não dormiu o suficiente. Óbvio, né? Mas tem muita gente que vai no consultório. Eu tenho um paciente, vou contar uma história. Eu tenho um paciente que ele foi me procurar porque ele não conseguia dormir. E no exame físico, no exame físico eu vi que ele tinha algumas características que me faziam lembrar de apneia do sono, né? Pescoço mais curto, mais largo, uma língua volumosa. Quando a gente vai olhar a garganta do paciente, a gente observa a posição da língua em relação ao céu da boca, né? E se ele estiver muito pertinho, encostando lá, a gente dá um número para isso, que se chama Malampati, uma classificação. Então, tem 1, 2, 3 e 4. Quando ele encosta lá, é 4. Então, esse paciente tinha muitas características, né, de uma apneia do sono. E falava para mim que ele não conseguia dormir. E aí a gente foi fazer a investigação e realmente ele tinha uma apneia do sono grave. Mas ele tem um perfil mais de ser vespertino, sabe? De dormir tarde e querer acordar tarde, ser mais produtivo à noite. E mesmo a gente tratando a apneia, ele é terrível para dormir, sabe? Ele é terrível. Porque, não gosta de dormir. E aí ele fica reclamando que ele não está dormindo muito. Mas o perfil dele é assim, sabe? Ele não é de dormir muito. E ele também se permite ficar na televisão, no celular.
E por mais que eu fale, tá difícil, eu dou cada puxão de orelha nele, aí ele dá uma melhoradinha, daqui a pouco ele descamba de novo, sabe? Não, é a rotina, né, Murilo? A gente fala também no meu consultório, no consultório do Murilo, do Murilo, acho que a rotina é um ponto muito chave. Sim. Né? Eu tenho até comentado bastante que o tratamento para perda de peso, principalmente, a primeira coisa que a gente vai mexer é a rotina. Se você não tem, ou quando você não tem uma condição de fazer rotina, você vai ter que criar uma rotina. Dentro da tua confusão de trabalho, de dia a dia, algumas coisas você vai ter que colocar ajustado. Né? Eu sempre falo para meus pacientes, cara, se você tem um dia agitado que você nunca sabe como que ele vai terminar, o teu exercício é de manhã. Porque você não pode ficar à mercê do teu dia a dia. Do imprevisto, do imprevisto, para hoje eu não vou treinar porque eu tive uma reunião até mais tarde. Eu fui no podcast. Já matou o treino, já. Isso aí. Não, o horário do treino tem que ser inegociável, né? Principalmente para quem tem muito imprevisto durante o dia. Os estudos mostram que a taxa de sucesso de frequência, de assiduidade ao treino, para quem tem horário inegociável e de preferência, se ele for pela manhã, é maior. É maior. Porque tem menos interferente, né? Então você acaba frequentando mais. Sim. E esse ritual é legal. E é um serve ritual, só pro sono, né? Pra tudo. E acaba você vê que os princípios são os mesmos, né? Você tem os rituais, eu acho que seria interessante você falar também, eu quero depois te perguntar também sobre os acessórios para o sono, o que tem de medicamento, de equipamento para sono, mas a gente chama de higiene do sono ainda, não sei se o termo está correto ainda. E quais são esses rituais para fazer a higiene do sono que você recomenda para que esses rituais vão criar a rotina também? Sim. Né? Então, o que você recomenda ali no... Bom, só para depois a gente pode voltar, porque eu acabei não completando aquela ideia lá da privação de sono, que daí abre o leque das doenças. Depois a gente sim, pode não, mas voltar vamos nisso, voltar. Então tá, então deixa eu esquecer, senão ficar... Não, pode deixar, que a gente já volta nele. Senão vai ficar assim estranho. A higiene do sono são medidas que você toma no seu dia a dia para manter o seu sono de boa qualidade. É uma rotina mesmo. E por mais óbvio que pareça, a gente faz tanta besteira, e quando eu dou o meu famoso diário do sono para o paciente fazer em casa, é uma tarefinha que eu dou para os pacientes que vão lá no consultório, eles começam a perceber o quanto eles estão fazendo de errado com o sono. Então, aí que entra a higiene do sono. É uma orientação de rotina. Então, o que é óbvio em dormir? É ter rotina. A hora de dormir, a hora de acordar. Isso é uma coisa óbvia. Mas tem muita gente que não faz. Tem gente que vai dormir meia-noite, depois vai dormir 1h, depois vai dormir às 8, e quer dormir do mesmo jeito, quer se sentir bem no dia seguinte, tendo essa variabilidade de início do sono. O teu cérebro fica confuso. Né? A produção hormonal também vai ficar confusa nessa história, porque uma hora você está com uma carga para dormir e depois você não está, entendeu? Então, assim, já começa daí, o horário de ir para a cama. E a gente volta no básico de novo, né? Que é ciclo circadiano, sistema simpático parasimpático. Exato. Né? Que se não tiver uma rotina, se não tiver algumas ações que determinam qual que você vai ligar, qual que você vai desligar, exatamente, você não vai conseguir dormir, né? Não vai conseguir. Então, a primeira coisa básica é hora de dormir, hora de acordar. Segunda coisa, tela. Eu tenho que falar de tela porque não dá, né? Tela, quem tem filho, a gente mesmo... criança, eu acho que esses últimos anos a pandemia também contribuiu muito para a gente ficar ligado nas telas, né? Eu acho que muita gente acabou ficando mais viciadão do que já era, e aí, como não tinha muito horário, né, você acabou ficando exposto demais. Então, essa luz que eu já expliquei, ela vai atrapalhar nisso do sono. Então, tem que deixar essas telas assim 1h ou 2 horas antes de dormir, você já fica livre disso, né? Opa! Papai, depois atendo, papai. Outra orientação é você evitar álcool, né? À noite, tá? Então quer dizer que eu não posso tomar vinho, não posso ir jantar na casa do meu amigo tomar um vinho, não sei o quê. Não, lógico que você pode, mas eu tô falando do dia a dia, né? Você não pode estar abusando do álcool à noite, porque o álcool ele faz um relaxamento muscular, ele é até um bom indutor do sono, entre aspas, eu vou explicar por quê. Mas não use álcool para dormir, por favor. Né? Mas ele te faz adormecer mais rápido, mas ele dá um sono fragmentado. Então, o dia seguinte, realmente, além dos metabólicos do álcool, você ainda vai ter aquela sensação de ressaca no dia seguinte, porque você tem sono picado. Então, tá. Álcool, cigarro também, né? Que te deixa mais estimulado. Atividade física, aí vou pegar no seu pé.
Sim, não, tem algumas Né? atividades, você fica 2, Sim. 3, até 3 horas depois, você fica bem ativo ainda, elétrico, bem... Então, assim, adrenalizado. cuidado no horário de fazer atividade física. Não pode ser muito tarde. Pré-treinos, né, Assim. que tá muito em uso atualmente, também interferem, O pessoal né? usa São cafeína. ricos em cafeína. Não, todo pré-treino tem cafeína. Isso certeza. se não tiver cafeína, Mas eu não é acho que a pré-treino. cafeína depende, né? Não sei como que de produto para produto, mas eu acho Varia que tem bastante. concentrações, né? Concentrações certeza. altíssimas. A menor que tem vai ser 100 miligramas, eu acho. Então, e tem cápsula também, né? Tem, cápsula de cafeína é um horror, são 400 miligramas Eu para cada tive um cápsula. caso de insônia por cafeína. Um paciente me procurou porque ele era obeso e ele resolveu emagrecer. E ele conseguiu. Ele fazia atividade física todo dia e tomava cafeína. Só que chegou lá assim, eu não consigo dormir. Eu falei, É uma das Temos coisas que a gente que bomba de tem, cafeína. uma das Né? coisas que a gente tem discutido bastante aqui é justamente esses meios de se tentar fazer as coisas que não são factíveis a longo prazo. Né? Você consegue um emagrecimento, você consegue alguma coisa. Claro que a gente tem que ver o risco, né? Às vezes está muito acima do peso, vale a pena uma abordagem mais radical. Mas, em geral, demora-se 1 ano para perder peso, 6 meses para ganhar e depois mais 6 meses para estar acima do peso que ele já estava. Porque ele não consegue manter. Não, tudo que a gente falou, né? Tudo que é exagero não dá certo. Mas só para terminar aqui a questão da higiene do sono, o ambiente do quarto, né? É uma coisa óbvia? É óbvio. Mas quantas pessoas estão dormindo num quarto que tem muita iluminação, não tem escuridão suficiente para melatonina? Então, tem que ter uma frestinha de luz, ou então o quarto é barulhento, você mora numa esquina, por exemplo, né? Eu morei aqui em Maringá, quando eu cheguei aqui, num prédio ali perto da Colombo. E, meu Deus, eu tinha insônia, né? Eu acordava muito, porque o barulho é insuportável. Eu mudei de lá. Eu fiquei lá 2 meses. Em casa, a gente só consegue morar no apartamento que a gente mora porque foi feito um tapa-som. Sim. A gente fez um painel corta-som pela frente da janela, Nossa, porque a gente está de frente com a Teixeira, que é uma... bem movimentado. 5h30 da manhã começa Pertinho a chegar... do sinaleiro, aí você escuta o ônibus chegar, você escuta o ônibus arrancar, você escuta o motoqueiro. Não, é horrível, né? 7 da noite... Então... parece um vespeiro de... Deus me livre. Então, assim, uma vez eu li que o quarto deve ser semelhante a uma caverna. Né? Olha... Frio, silencioso, escuro. Isso. Né? Você sabe por que a temperatura? Não. Você sabe? Porque, engraçado, né? Simpático, parasimpático também. Porque a temperatura do nosso corpo, ela cai à noite. Ela tem 2 momentos no dia que a nossa temperatura corporal cai. Depois do almoço, no finalzinho, assim, quase no comecinho, depois do almoço, né, no comecinho da tarde, e de madrugada. Por quê? Porque são os horários que a gente tem mais sonolência. Então, a temperatura corporal também está associada à manutenção do nosso sono, ao período de maior propensão a dormir, entendeu? Então, se o quarto está quente, você também não dorme. Sim. E se está frio demais, você também não dorme. Então, é a temperatura ideal. Então, é a luz, né? É a temperatura, é o conforto da cama mesmo, né? E outra, a cama não é lugar para discutir problema, não é lugar para ler livro, não é lugar para comer, fazer lanchinho. A cama é só para dormir e para namorar, só isso. Porque o quarto, ele tem que ser associado ao momento de bem-estar e de prazer. Então, as pessoas acabam fazendo a cama, o quarto, ser a moradia dela. Né? Tem um caso muito complicado que eu vi outro dia, que era a história de uma paciente obesa, né, diabética, com crises convulsivas, então uma vida bem complicada, 30 anos mais ou menos, e que ela estava fazendo o quarto o mundo dela. Então, ela, por causa da crise convulsiva, tinha medo de cair na rua, então ela ficava no quarto o tempo todo. Então, dormia, acordava, comia, assistia televisão, fazia tudo. Ou seja, ela foi procurar o colega porque ela não dorme. É lógico que ela não dorme. Ela vive, ela dorme, tudo. Ela trabalha, ela estuda, ela faz tudo, ela come, ela fica feliz, ela fica triste, tudo no mesmo lugar. Como é que como é que o cérebro vai ter essa sinalização de saber, olha, aqui é o lugar para a gente descansar. Então, é fundamental que o quarto de dormir seja o quarto de dormir mesmo. Perfeito. Não seja o quarto de você fazer outras coisas. E a gente acaba colocando um monte de coisa no quarto, né? TV, principalmente, né? Celular Notebook. do lado, né? Celular do lado lá que fica... vibrando, acendendo a luz. O meu Kindle tá do lado da... Então... Você
sempre é o Kindle para ler alguma coisinha e tal. Pois é, mas eu acho ainda que é melhor o livrinho de papel, né? Apesar de o Kindle ter um brilho menor, É, né? não, ele é diferente. Um brilho mas menor ali, né? Mas é É que a que- gente é da geração ainda do livro. Não, você não sei, né? Mas eu gosto de livro ainda. Não, minha na, mulher, na cama eu nossa. prefiro o Kindle, porque é mais leve. Mais leve, né? Você segura com uma mão só. Ah, então, praticidade. Mas assim, então a gente precisa ter todas essas questões aí para você. Se você já começar a fazer esses pequenos ajustes no seu dia a dia, você vai ver que teu sono já vai começar a se encaixar nesse horário bom de descansar, de 8 horas de sono, né? Então, revisando, desligar telas 1 hora antes, pelo menos. É. Quarto escuro, Temperatura mais para baixo, É. uma cama confortável É. e não ter mais. E cama, eu adorei. É lugar de Só de namorar e dormir. namorar e dormir. Né? E outra coisa, cafeína, tá? Aí a Esquecemos cafeína. de falar. Substâncias, né? Aham, os cafeína. Ah, a gente tinha comentado, né? Substâncias. E alimentação, né? Também, Sim, né? a alimentação esqueci de falar. A alimentação muito pesada à noite, isso também dá um sono E aí fragmentado. também tempo não comer e deitar. Né? Isso é Exato. extremamente importante, até porque a gente precisa. O alimento precisa ter passado já do primeiro terço do gastrointestinal ali, né? Estômago, Sim. primeiro. E As avós diziam assim, né? Que a gente tem que comer como um rei na hora do almoço e comer como uma rainha à noite, né? Tomar só uma sopinha. E com a barriga mais vaziazinha, né? Para não dar problema. Murilo, quer Bom. fechar mais alguma coisa nessa questão Eu da queria higiene? perguntar na higiene do sono, não. Acho que eu queria perguntar uma curiosidade, que eu acho Tá. que chega muito o paciente no consultório, não especificamente para mim, mas a gente vê muito isso, aquele paciente que tem dificuldade de acordar, que fica ali no soneca. Sim. O que essa informação te traz em relação ao sono do paciente? Assim? É o indivíduo que ele tem dificuldade, a gente chama isso de inércia do sono. Então, a pessoa acorda, mas ela fica protelando 15 minutos, mais um pouquinho, mais 15 no relógio, vai desligando. Então, essa é a inércia do sono. Ela pode ser devida a várias coisas, né? Como eu disse no começo. Pode ser que ele esteja privado de sono, ele não está dormindo a hora suficiente. Isso é muito comum em adolescente, né? Ele tem essa inércia do sono, porque biologicamente o sono do adolescente muda, ele precisa de mais horas de sono e ele fica um pouquinho mais vespertino, ele tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso tem até um nome, um distúrbio de ritmo circadiano chamado de atraso de fase. Ele está atrasado na hora de dormir. Então, a gente chama isso de atraso de fase. Muito bem, então isso pode ser um desajuste ali nos horários de dormir, mas também pode ser porque ele está com o sono bem fragmentado. E aí tem várias doenças que agora a gente pode até voltar chegar junto pro aqui, leque. né? Então, a apneia do sono é uma das principais causas, né, de sono fragmentado, de sono não reparador. A pessoa para de respirar, às vezes ela dorme certinho às 8 horas, faz tudo o que eu falei. Faz higiene do sono, vai dormir certinho, não faz nada de errado, mas deita lá, acorda no outro dia quebrado, assim, com vontade de ficar na cama. E se ele ficar na cama, ele ainda assim não vai se sentir restaurado. Então, a gente tem que começar a pesquisar o que está acontecendo à noite nesse paciente que ele está demorando para começar o dia dele. Então, a gente tem que daí abordar as principais doenças do sono. A mais comum é a apneia do sono, né? A mais comum é a apneia do sono, é a tal do ronco, né? Parada respiratória, que o indivíduo vem contando que ele acorda engasgado. Nossa, acordei engasgado, parecia que ia morrer, né? Ou então, alguém me cutucou, minha esposa me cutucou porque eu estava Nossa, eu preciso roncando. contar uma história de ônibus para São Paulo. É. Nossa, a gente foi para São Paulo esses dias e tinha um moço roncando. No começo da viagem eu fiquei bravo, né? Falei assim, pô, o que esse cara tá roncando? Cara? Vai atrapalhar o meu sono, né? Mas chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu fiquei morrendo de dó, porque assim, Sim. eu nunca vi ninguém roncar daquele jeito. Ele era de 30 segundos, ele dava Uma engasgada. daí assim, aí ele sumia, Apneia. a apneia, daí você vê, assim, morreu, né? Aí, Aí ele puxava aí aquele ronco bem alto. Aí ele vinha, mas assim, era muito alto. Acho que a única pessoa que dormiu foi ele, né? Que assim, dormiu mal, mas foi ele que dormiu. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, nossa, eu vou acordar. Ele falou assim, cara, você precisa de ajuda, alguma coisa, porque assim, Sim. era muito. Ou ele tava indo pra São Paulo pra tratar alguma coisa, porque não é possível. Porque assim, eu nunca vi daquele jeito. E assim, eu já dormi em alojamento de estudante, de atleta e tal, cara, que tem tudo quanto é jeito de gente, né? E eu nunca vi, achei impressionante, assim mesmo. Até comentei com a Maria depois, falei assim, Maria, eu tava muito bravo no começo da viagem, mas depois eu fiquei com dó, porque assim, como é que vive desse jeito, né? É um sofrimento, viu?
É um sofrimento. Quem tem apneia do sono, ele não sabe o quanto ele está sofrendo até o momento que ele é diagnosticado e começa o tratamento. Aí ele começa a perceber, nossa, como eu estava dormindo mal. Nossa, como a minha vida estava ruim. Como o meu humor estava ruim. Tudo estava ruim. Humor, até né? o momento. Assim, gente, Humor, o humor, para disposição, quem não dorme, é nossa. horror. Eu tive uma situação bem parecida com a sua, sabe? Uns anos atrás, o meu marido estava indo para um congresso e aí a gente não conseguiu comprar passagem para eu ir junto com ele. Aí ele falou assim, eu vou comprar uma passagem para você, então, mas eu vou catar todas as nossas milhas, você vai de executivo. Falei, oba, vamos embora, né? Fui eu toda feliz, né? Viagem longa, né? Acho que eu estava indo para Boston. E foi, né? Falei, nossa, eu vou dormir bem, né? Vou esticar a perna, eu sou alta, né? Quando a gente está na executiva é ruim de esticar a perna. Aí eu falei, nossa, essa noite eu vou dormir bastante. Aí sentou-se, né, bem próximo a mim, um americano, assim, de 2 metros de altura, tipo jogador de basquete, né? Bem igualzinho jogador de basquete. Deitou lá, e daí a gente, né, comeu, tal, jantar, apagou a luz, ele começou a sinfonia. Eu falei, puxa vida! Já entrega um cartão, já, né? Se eu tivesse aquele dia, se eu tivesse um cartão teu, eu tinha entregado pro cara. Cadê o... Não, ele tapa ouvido, né? Ele roncou a noite inteira. Todo mundo que estava ali estava olhando igual assim. Você deve ter passado por isso, a situação. E é constrangedor para quem ronca, tá? Isso não é uma coisa engraçada, assim, sim, né? Não é. É chato para a pessoa. É involuntário, a pessoa né? fica constrangida. E ela, às vezes, se segura. Eu tenho paciente que veio me procurar justamente por conta disso, sabe? Porque não conseguia... precisava viajar, tinha que viajar às vezes de ônibus-leito para São Paulo, tinha que fazer viagem de trabalho. Eu falei assim, doutor, eu chego quebrado em São Paulo, porque eu não tenho coragem de dormir, porque eu sei que eu vou atrapalhar a viagem de todo mundo. Então, eu assim, doutora, você precisa me ajudar, eu não dou conta disso, eu estou chegando muito cansado e eu vou para São Paulo toda semana, ou 1 ou até 2 vezes. Então, eu chego lá acordado, trabalho o dia inteiro e eu volto de ônibus novamente, então são 2 noites que eu durmo mal. Então, né, o cara fica 48 horas sem dormir. Exatamente. Porque ir trabalhando, né? Sim, aí no outro dia ele tem que trabalhar aqui, né? Ele chega e vem para cá e tem que trabalhar, né? Então, é bem complicado, a pessoa perde qualidade de vida mesmo, sem dúvida. Adriane, ali no leque que você falou de complicações do sono, você falou da sonolência durante o dia, do sofrimento da apneia. Quais são os outros diagnósticos que você tem assim, que caracterizam doenças do sono também? Poxa, tem mais outro podcast para a gente continuar. Deve ter mais um monte, né? Mas, tem assim... um monte de doença do sono, né? Existe uma classificação que ela foi atualizada alguns anos atrás. Então, assim, as doenças do sono foram divididas em categorias, porque são tantas doenças que não dá mais para você falar. Então, começou-se a categorizar cada grupo, né? Sim. Então, assim, tem um grupo dos distúrbios respiratórios do sono. Ali dentro dele está a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, a apneia central do sono, a síndrome de hipoventilação, obesidade, que são aqueles indivíduos que são obesos mórbidos, né? Que daí pelo aumento da circunferência ali, ele não consegue ter uma expansibilidade Toda pulmonar. pessoa acima do peso vai roncar? Não. Olha, quase todas. Aumenta grande maioria. Muita probabilidade, né? Tem, alta probabilidade. Mas tem magro que ronca também. Ah, sim. Mas o obeso... Aquele que era magro e foi ganhando peso, provavelmente ele vai roncar também. Hoje eu tive um caso assim. Foi um cara que começou a ganhar peso e começou a roncar. Agora, da pandemia para cá. Começou a ganhar peso. E foi me procurar por ronco hoje. Mas onde que a gente estava mesmo? As obstrutivas. Ah, tá. Aí outra categoria são as insônias, né? Insônia como doença ou como sintoma. Então tem uma série de coisas ali. Distúrbios de movimento. Fala, o que é isso, né? É aquela perna que fica mexendo a noite inteira, não deixa você dormir, fica incomodando. Se chama síndrome das pernas inquietas. Você deve ter paciente assim também, né? Com certeza. Os diabéticos, né? Renais crônicos, geralmente reclamam bastante. Isso dá um sono bem fragmentado. Isso também pode ser o motivo da pessoa não querer levantar no outro dia porque está cansado, né? A própria neuropatia diabética, Sim, né? a neuropatia diabética incomoda bastante o paciente. Ele começa a despertar e isso incomoda bastante. Bruxismo, né? Bruxismo também. O indivíduo começa
travar, apertar, isso também fragmenta o sono. Sim, o bruxismo, a primeira vez que a Maria Fernanda tem, né? Assim, tá bem controlado, mas eu nunca tinha visto também, né? Então, assim, a primeira vez que eu achei que era um espírito. O espírito Porque, cara, fazia um barulho, parecia que ia quebrar tudo. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto. Você vai ver... É muita tensão aqui nessa... É impressionante, assim. Eu nunca imaginei que era tanta força. Sim. Você escuta o dente rangendo, assim, cara, parece que... Só não quebra porque é dente, né? Porque é muito forte. Né? Às vezes tem quebra. filme, às vezes quebra. Quebra e quebra até a raiz. E quebra, tipo, molar, assim, que é um dente enorme. Gente, é porque é impressionante, assim. Impressionante. Assim, a Maria quebra plaquinha, né? De vez em quando. As plaquinhas não servem muito pra a outra categoria também, que são as parassonias, são uns assuntos, assim, talvez mais diferentes, né? A parassonia entra lá o sonambulismo. Existe mesmo, né? Porque assim, a gente sempre vê... É tão folclórico, assim, né? Tem. É um distúrbio do sono não REM. Não REM. É do não REM. Não é quando ele está sonhando. Então, ele mimetiza. A gente sonha também no sono não REM, tá? Só que existe também um outro distúrbio, chamado distúrbio comportamental do sono REM. Então, esse distúrbio já tem outras implicações, é uma situação bem mais grave. Mas o sonambulismo, ele é uma alteração do sono, é uma das doenças do sono que tem um bom prognóstico, geralmente dá em criança, adolescente. Ele acaba, assim, passando... Mas é aquele negócio clássico que a gente vê nos filmes, assim, da pessoa sair andando sozinha lá na geladeira, comer alguma coisa. Pode ser, sim. Acordar no outro lugar, sair pro fazer vizinho. Xixi na geladeira, pensando que está no banheiro. Né? Ou comer alguma coisa que pensou que era, mas não era, comer outra coisa. Esse é um outro distúrbio também. Tem um distúrbio comportamental, um distúrbio alimentar do sono. A pessoa acorda para ir comer. E aí você não controla. A obesidade, você já teve um caso assim? Sim. De distúrbio do sono? Sim, e comedor noturno também, né? Acorda 3 horas da manhã e ele não lembra, grande tá? quantidade de come caloria. valendo, né? Come valendo, grande quantidade de caloria. Tem pacientes que chegam a preparar a comida. Preparar a comida e comer e não lembrar. Não lembrar? Não lembrar. De comer e não lembrar, eu nunca tive paciente. Mas que acorda com frequência. Tem até uma rotina de acordar no meio da noite para ir lá e tomar uma lata de coca. Sim, mas aí ele tá acordado, você tá falando, né? Acordado mesmo. Não, mas tem pacientes que... Não lembram. Não lembram. Só vê a latinha lá em cima. E aí a pessoa fala, mas como que eu tô engordando? Se eu tô fazendo tudo certinho, eu tô indo no endocrinologista, maravilhoso. Doutor Murilo faz tudo certinho, dá um remédio para mim. Tem. Né? Assim, né? Coitado. Assim, vai achar a dieta ótima, né? Eu não tenho fome de hora que eu acordo. Tem um outro saciado, distúrbio. Né? Tem outro distúrbio que é mais comum em crianças menores, então é o terror noturno. A criança acorda chorando. Ela não sabe o que está acontecendo, então o pai, geralmente, ele tem que acolher. O pai fica desesperado, né? Porque meu filho está chorando, berrando, estava dormindo, acorda assim, machucou, um bicho picou, um escorpião picou, né? Você fica pensando, mas isso ocorre assim, durante um período e depois isso vai acalmando, né? Mas é uma situação que dá muito estresse na família, porque acordar o seu filho aos berros, você fica preocupado. Então, a orientação é que você não faça nada, deixe ele lá assim, só acomode, não tente acordar, ele vai ficar calminho, você vai tranquilizando, a criança volta a dormir e não lembra. Eu já fiz errado, então, porque o Benício já acordou, assim. Você já deu um chacoalhão nele. Acordei ele, né? Falei assim, o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo. Primeiro é desesperador, com certeza. A primeira situação, talvez, o primeiro momento que isso aconteceu, você vai fazer isso mesmo. Eu também acho que você não sabe o que é. Acho que foi raro, foi uma, 2 vezes o sono. Mas você sabe por que a criança... como que a gente controla isso? É a rotina do sono. Se a criança tem um dia muito puxado, ou ficou doentinha, teve febre, provavelmente ela vai ter um distúrbio assim. Se ela já tem, né? É um facilitador desses eventos. Então, do sonambulismo também, quando você muda muito a rotina do sono, tipo, não dormiu direito, ou mudou, né? Foi dormir na casa de um parente, viajou. Quem tem sonambulismo pode desencadear um evento. Que legal. É muito interessante, né? Porque... Sim. Chega a ser um ponto que a gente pensa que é folclore mesmo, né? Porque essa, né, de levantar, preparar uma refeição e comer e não lembrar. Agora, tem um distúrbio que talvez seja o mais radical de todos, assim, com relação a comportamento, é o distúrbio comportamental do sono REM. Aí o que acontece? A pessoa, ela vivencia o sono realmente. Então, ele está dormindo de verdade, né? Está no sono REM, que ele deveria ter uma atonia muscular, porque isso é uma característica do sono REM, você ter
atividade cerebral rápida e ter atonia muscular, ou seja, você está molão lá na cama, você está super relaxado. O que acontece? Ele vivencia o sono. Então, se você está sonhando que você está, sei lá, Brigando. batendo em alguém, você vai bater em alguém mesmo. Você vai socar quem estiver perto. E quem está perto, provavelmente é o parceiro de cama, vai se machucar. Existe até trabalhos mostrando que um paciente foi absolvido de um crime que ele cometeu. Enquanto ele estava em sono REM, ele teve um episódio, ele saiu de casa, matou uma pessoa e voltou a dormir. Sem lembrar nada. Sem lembrar. E aí o que aconteceu? Para se provar que ele tinha esse problema, teve que se fazer uma polissonografia, existe uma montagem especial. Bizarro, né? Bizarro. É raro acontecer crimes assim, né? Geralmente acontece mais episódios assim de violência mesmo, de bater, de chutar, de levantar. Então, geralmente tem um conteúdo um pouco mais pesado, assim, sabe? Mais de violência mesmo. E é um distúrbio do sono que ele está muito relacionado, ele prediz o surgimento de Parkinson, uns anos depois. Ele está associado ao risco de Parkinson, de doença de Parkinson. Porque é uma alteração lá, né, na dopamina, que é uma das substâncias que também estão presentes no sono. E aí, esses pacientes, a gente tem que seguir mais de perto, porque eles têm uma grande chance de desenvolver Parkinson. Uhum. Eu já tive aluno de personal que tinha mal de Parkinson. É bem... uma condição bem, bem triste, né? Porque, assim... eu lembro que ele já era um senhor, assim, ele falava assim, as pessoas acham que eu tô bêbado na rua. Porque muda a marcha, né? Não consegue caminhar direito e tal. E ele ficava muito chateado com isso, assim. Era muito... E vai piorando, né? Impressionante que no Parkinson, né, a sua memória, a sua cognição está totalmente preservada. Então, o paciente de Parkinson que vai evoluindo, ele sofre muito, porque ele vai travando, né? E ele sempre estava com chiclete para ele poder manter, para ele conseguir falar. Manter o tônus, ele né? mantinha para poder mexer, né? Então, aí ele estava sempre com chiclete. É um senhor muito, muito bacana. E realmente a cognição está intacta e o corpo não está. Não está. Isso causa muito sofrimento. Isso é uma das coisas que a gente comenta também para quem está em muito excesso de peso, né? Que às vezes a pessoa já ganhou dinheiro suficiente, tem tempo para aproveitar, só que o corpo não permite. Então isso não dorme bem, não pode. Dorme bem. Eu sempre uso Fernando de Noronha como referência, né? Porque, cara, se você for passear em Fernando de Noronha, você vai ter que andar um monte, vai subir morro, vai descer morro, vai pra praia. Cara, você tem que estar bem fisicamente. Não é só uma questão de ir lá para olhar e achar bonito, né? Cara, não tem bug para te levar em todas as praias. Ai, que bom. Preciso ir lá. Adriane, é muito legal, assim, ficou bem claro a parte que é física, né, dessas obstruções. E a insônia, eu acho que a insônia também é muito mais frequente também, né? Tem alguma coisa que desencadeie mais a insônia? Se ele é só... Porque eu acredito que também tem gente que vai tentar fazer toda essa parte de higiene do sono, rotina, etc, etc. E mesmo assim vai sofrer de insônia. Tem algum desencadeador que seja mais comum? Alguma coisa que tenha mais característica para isso? A insônia é um mundo assim a ser explorado também, um mundo de muitos desafios, principalmente para quem está passando por esse momento. E a gente também tem que ver, né, se é uma insônia aguda ou se é uma insônia crônica. Insônia aguda, né, você pode ser por algum motivo, né? Você perdeu o emprego, morreu alguma pessoa valiosa para você, né? Uma perda, geralmente tem um impacto negativo e você pode ficar no estado de hiperalerta que te faz ter dificuldade para iniciar o sono, né? Ou de mantê-lo, ou mesmo até de acordar muito cedo, né? De não conseguir estender o sono até o horário ideal para você descansar. Então, assim, nas situações agudas, geralmente você tem um desencadeante ali, tem algum fator. Mas tem a insônia como um sintoma de outra doença, por exemplo, depressão. Né? A gente sabe que os pacientes que têm insônia e depressão, a recorrência da insônia no tratamento da depressão não é uma boa coisa. Você tem que rever a medicação, o psiquiatra tem que rever. Então, a insônia é um marcador ali de morbidade mesmo. O sono, então, ele acaba sendo um diagnóstico muito presente em várias doenças. Por isso que a medicina do sono ela é multidisciplinar. E eu disse no começo, né? Ela é bem camarada, né? Gosta de todo mundo, junto, trabalhando junto, né?
Porque realmente, assim, qualquer coisa que tiver fora, o sono vai sofrer. Sim. Ou, hipertireoidismo também Com certeza. vai ter vários problemas, né? Vai alterar o ciclo do sono. O paciente chega reclamando de insônia, né? Sim. É um dos sintomas. Porque O hipo também vai alterar o ciclo do sono. É uma das queixas. É uma das coisas que a gente sempre pergunta. É subjetivo, né? Então, muitas pessoas reclamam e não tem a ver com hipo ou hipertireoidismo, mas é um dos sintomas. porque não, sono tá em tudo, né? Deus nos fez assim para passarmos aí 1/3 da nossa vida paradinho, né? Tem algum motivo tudo isso, né? A gente dorme 8 horas por dia, é 1/3 do nosso dia, 1/3 da nossa vida. Então, assim, tem implicações fisiológicas e do ponto de vista metabólico, então, é extraordinário o quanto um sono de má qualidade pode interferir na sua saúde, né? Mas você estava falando da insônia, né? Só para eu voltar aqui. Sim. Da insônia, você falou assim, que existem algumas coisas, né? Quando a gente fala de insônia, tem uma historinha aí dos 3 P's, tá? Eu vou falar o que é 3P. Os 3 P's. Então, eu tenho o P de fator predisponente, precipitante e perpetuante. Por isso que a insônia tem 3 P's. Essa é uma teoria. O que é isso? Imagina só, você predisponente já tem um fator de risco, para mulher a gente tem um fator de risco a mais. Então vamos pensar que eu sou mulher, eu tenho já por mim mesma, pela a minha própria estrutura, eu já tenho uma probabilidade maior de ter insônia. Aí qual que é um fator precipitante? Pronto, eu perdi meu emprego, né? E eu não vou receber nada, eu fiquei dura no SLT, aí eu não vou ter seguro-desemprego, eu tenho um monte de conta para pagar e aquilo me incomoda muito, eu vou perder meu sono. Então foi um fator que me fez... A predisposição, o que desencadeia... E aí tem o precipitante, porque pode ser que eu acerte na Mega Sena, amanhã, aí eu fico rica. Pronto. Aí eu fico feliz demais, eu falo, nossa, agora tá tudo de bom. O que eu vou fazer? Vou curtir a vida, vou viajar. Eu faço umas viagens transmeridionais. Começo a viajar lá para o outro lado do mundo. Vou onde todo mundo está indo agora. Se você ganhasse, eu tenho certeza que você não ia parar em lugar nenhum, né? Você tem uma mala só. Vou viajar com um fuso horário de 10 horas. Tá, daí viajei, voltei. Aí eu volto numa vida só de balada, né? Vou dormir tarde. Aí eu começo a não dormir direito. Porque, naquele momento que eu ganhei na Mega Sena, eu consegui dormir porque eu fiquei feliz, eu resolvi meu problema. Não tenho, né? Agora eu tenho dinheiro, agora eu sou rica. Então, mas aí essa vida de rica me deixou assim muito alucinada, né? Não tenho mais hora para fazer nada, eu não preciso dormir a hora que eu quero, porque eu não preciso trabalhar, então eu vou dormir tarde. E eu começo a errar ali na minha rotina do sono. Eu deixo a minha higiene do sono para lá. E eu começo a ter insônia. Então, você está entendendo? Então, os fatores perpetuantes são aquilo que você faz de errado. Então, a insônia... Não interessa se é bom ou se é ruim em outros termos, né? Fala assim, estou saindo me divertir ou estou preocupado e não consigo dormir. São os então, dois lados da mesma moeda. Você já tinha um perfil, a pessoa já tinha um perfil para ter essa insônia. Aí aconteceu um fato, que foi o precipitante da insônia. E depois, se o fato se resolveu normalmente numa insônia aguda, isso se resolve, você volta a dormir, apesar de você ter assim, uma predisposição. Mas se você começa a errar na sua higiene do sono, ou por outros motivos também, você começa a dormir mal e aí a insônia se instala. E aí, se ela dura mais de 3 meses, 3 vezes por semana, a gente já chama de insônia crônica. E insônia aguda é quando ele está abaixo disso. Então, assim, a gente está falando de 7 dias na semana, 3 dias de sono. Não, são 3 vezes na semana você tem queixas de insônia. Por 3 meses, para eu dizer que isso é uma insônia. Entendi. Entendeu? Se ela dura menos de 3 meses, eu chamo isso de insônia aguda. Se ela dura mais de 3 meses, ela é uma insônia crônica. No mínimo 3 vezes por semana. No mínimo 3 vezes por semana, tá? E aí a gente ainda tem a insônia que pode ser... O que é insônia, né? Insônia é a dificuldade de você iniciar o sono ou você ter dificuldade de manter este sono. Então, você dorme rápido, mas você fica acordando. E depois volta a dormir e dá aquele cochilinho até de manhã cedo. Ou você pode ter uma insônia terminal, que é aquela insônia que você vai dormir, dorme um tanto, mas acorda cedo demais. Então, também tem todas essas características da insônia. Essa característica é importante, né? Porque, assim, eu acordo muito cedo, né?
E às vezes eu sinto tenho essa impressão de eu falar assim, eu podia estar dormindo mais um pouco. Só que Não, mas nesse caso não é insônia. Nesse caso não é. o cara acorda, por exemplo, acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir mais. Você não consegue dormir? Não, eu consigo, né? Você consegue. Não, a insônia... Isso é uma coisa que eu tô falando, é ótimo de escutar você falar, porque assim, tô vendo que meu sono é maravilhoso, né, então, cara? graças porque, a Deus. assim, Bom demais, né? Porque, assim, realmente eu tenho uma rotina de sono, geralmente 10 horas, 10 e pouquinho eu já tô dormindo, eu acordo às 5, mas eu desperto um pouquinho antes das 5, daí assim, não é uma questão de insônia, né? Eu poderia, se eu quiser, eu volto a dormir. Então, né? Então não, mas é aquela rotina, característica né? que a gente... Né? exatamente, a rotina, você já está assim, regulado, entendeu? O teu ritmo circadiano ali com o teu relógio biológico, eles estão conversando, está dando tudo certo. Você está se sentindo restaurado, isso que é importante. Despertar com sensação de restauração. Sim. Isso que é importante, né? A insônia, então, e esses desencadeantes aí vai variar de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, né? E o que ela está vivendo na vida, as fases da vida, enfim. E dessas proporções, dificuldade de ter sono, sono ruim e sono terminal, qual que é o mais comum desses? Eu acho que mais de iniciar o sono, isso é o mais frequente. Por isso que o Zolpidem está sendo tanto usado, né? Pois é. Essa chuva de Zolpidem, né, no consultório, uma chuva de Zolpidem. Então, agora, já que eu queria entrar logo nesse aí, que eu quero saber assim, quais são as armas que vocês têm para melhorar o sono? Né? A primeira você já falou, que é regular a rotina do sono. Sim. Não estragar a pressão de sono, eu achei isso... Legal, essa pressão de sono eu achei fantástica. Para criança não funciona, né? Porque assim, a gente sempre fala assim, não, vou levar a criança para brincar, que ela vai chegar em casa, ela vai dormir. Não, aí ele fica irritado. Daí a gente nunca conseguia. Não. Porque, principalmente com o Benício, né? O Benício... Pegava fogo. Daí chegava em casa assim e falava assim, não, agora vai dormir, né? Chegava em casa, ficava mais 3 horas, a gente tava eu e a Maria, assim, não aguentava mais, e o moleque parecia um furacão dentro de casa. Aí você deu corda nele. Não, mas a gente fala assim, não é possível, brincou o dia inteiro, né, cara? Chegava à noite em casa, ainda tava com pique bem ainda. agitado. A gente tava, né? Eu acho que é legal a Adriane comentar o que funciona e o que não funciona. É claro que é muito individual. O que funciona para mim não funciona para o Flávio, mas das armadilhas não, das ferramentas terapêuticas, o que tem que funciona com mais frequência e que é legal. A insônia, como eu disse, é uma situação que você tem que avaliar sob vários prismas, né? Tem aquela situação aguda, que é um evento, que tudo pode melhorar, e tem a situação crônica, que aí você tem que esmiuçar bem a queixa de cada um e o histórico de cada um, né? E aí que tá a graça da coisa. Né? É aí que tá a dificuldade também, né? Porque as pessoas querem dormir com uma pílula. É porque quem não dorme tá desesperado, né? Exatamente. E isso eu já vi muitas vezes, a pessoa chorar na minha frente, chorar. Doutora, eu preciso dormir. Você não tem ideia, doutora. Eu tive uma paciente uma vez que ligou para mim e falou assim, eu vou pular daqui de cima. Eu preciso de... Não, é porque assim, verdade? Que nem você falou, né? Para quem dorme, parece que é natural, né? Mas eu acho que assim, para quem não dorme, deve ser um desespero. É um desespero. De falar assim, eu não consigo dormir, eu tô muito cansado, esgotado. Você vê a noite passando. Você escuta tudo. Você vê a outra pessoa do lado dormindo. Você vê a casa em silêncio. E você pensando na morte da bezerra, no leite derramado, né? É muito difícil. Pro paciente, o paciente insônia, ele sofre muito com isso, com certeza. Mas assim, falando de tratamento, né? Como eu disse, cada situação é bem particular, mas a primeira coisa que a gente vê um paciente quando se queixa de insônia é tentar entender por que essa insônia está acontecendo, né? Levantar esse histórico bem detalhado, conversando bem para tentar identificar todos esses pesos aí. Isso também é um assunto recorrente nosso, né, Murilo? Que uma anamnese bem feita ainda acho que provavelmente é a melhor ferramenta que tem, né? Sim, porque você vai conhecer realmente as queixas do paciente, a profundidade como aquilo está interferindo na vida dele e o que ele já fez também. Então, assim, a anamnese é fundamental para a gente identificar todas as causas, enfim, entender o paciente. E aí, a primeira coisa que a gente tem que falar para ele é da higiene do sono, lógico. A gente vai ter que falar disso, né? O primeiro passo é isso, a coisa mais básica, mais óbvia é falar disso. E o que eu faço no consultório, além disso tudo, é dar o diário do sono para ele entender como é que é o sono. Então, é
É um questionáriozinho rapidinho, a pessoa acaba respondendo em 1 minuto, 2 minutos, é sim ou não, e é bem rápido. E para ele entender como que está sendo a rotina. Isso está tudo dentro da higiene do sono. Ele começa a ver que hora que ele vai para a cama, que hora que ele sai, quantas vezes ele acorda, o que ele fez antes de dormir, por exemplo, assistiu televisão, ficou no Instagram, ou brigou com alguém, telefonou, enfim, o que ele fez à noite, se ele toma medicamento para dormir, para a gente conhecer. Então, esses 15 dias é um laboratório para o paciente também se conhecer e para a gente entender melhor as queixas dele. Bom, sabendo disso, né, a gente já vai avaliar o paciente. Então, eu vou lá, faço uma consulta contigo, você vai me pedir mais 15 dias de análise para você entender. O ideal seria fazer isso mesmo, né? O paciente ter esse momento para ele se conhecer também. Aí a gente volta, conversa de novo e vê o que está acontecendo. Achei super legal. Se for algumas coisas... E tem muito erro, viu? Tem muito erro. As pessoas chegam assim e falam assim, nossa, mas eu estava fazendo isso... Doutora, quantas... Nossa... Casa muito com o nosso diário alimentar. Né? Diário alimentar, diário de atividade física. Então tem o diário do sono também. Faz muita coisa que não está percebendo. E faz errado. Faz assim automaticamente, sem pensar. E aí, a insônia, uma das coisas que tem dado muito resultado é terapia cognitivo-comportamental. Hoje é considerado um dos pilares também. O que é terapia cognitivo-comportamental? São técnicas que o terapeuta vai te ensinar a diminuir o nível de estresse, a diminuir esses pensamentos recorrentes. Tem muita gente que levanta, acorda de madrugada e começa a pensar em todos os problemas do mundo, não é só os problemas dele, né? Ele pensa os dele, depois ele pensa da mãe, do pai, do irmão, do amigo, do cachorro, entendeu? Isso é uma coisa que eu uso bastante também. Pensamento recorrente é uma coisa muito complicada para comida também, porque a pessoa está preocupada com um monte de coisa, ela precisa de uma fonte de prazer, e a fonte de prazer imediata é comida, tem ali em qualquer lugar, e ele vai na geladeira, vai no... E eu falo que, assim, para a gente tirar o pensamento recorrente da cabeça, a gente tem que deixar o pensamento que é abstrato e transformar ele em concreto. Então, eu falo assim, a primeira coisa, assim, tem um caderno, você está pensando em alguma coisa? Escreve. Isso. A partir do momento que você escreveu, você deixa aquele pensamento que é abstrato, você transforma ele em concreto, ele existe. Ele está ali no caderno, você precisa ver ele. Você vai lá no caderno, procura a folha e ele está lá. Então, quando aquele pensamento passa na tua cabeça de novo, você fala assim, não, peraí, ele já está lá. Se eu precisar dele, ele está lá. Então, já tá salvo. Sim. Então, e é engraçado que como funciona. Funciona muito. A gente faz isso no Diário do Sono também, nas orientações de higiene do sono, desculpa. A gente também faz isso. É importante para você, sabe, desfocar. E o mais engraçado é que, assim, é zero custo, né? É um caderno e uma caneta. Né? Então, mas é tudo um aprendizado, né? E, assim, essas são as primeiras orientações, mas, obviamente, tem insônias que estão associadas a outros quadros, né? Tem insônia associada a doenças psiquiátricas, tem insônia associada à depressão, né? A fatos de violência, né? De violência, de abuso sexual. Então, assim, não é para mim. Eu vou encaminhar para um psiquiatra. Ele vai cuidar disso, o terapeuta vai tratar disso, né? Então, assim, a insônia, ela pode ser a pontinha de um iceberg ali, que você pode descobrir muitas coisas. Perfeito. E assim também o sedentarismo, a obesidade também tem essa... A gente acaba investigando muita coisa, né? A gente acaba tendo que nem você falou, tendo que entender muito bem quem que é aquele paciente, quem que é aquela pessoa, para ver o porquê que ela também está tendo esse comportamento que levou ela a estar com excesso de peso, ou estar sedentária ao ponto de estar, né, doente. Então, toda a rotina, todo o contexto ali é importante. Tudo. É engraçado que a gente sempre fala isso também. Nunca é uma coisa só, né? Não. Sempre é multifatorial, sempre a gente precisa investigar bem. E a gente precisa que também, né, que essa pessoa esteja aberta a ir a outros... ou esteja aberta para conversar com a gente e esteja aberta para ir para outros profissionais. Exatamente. Porque, né, é um tratamento... E é fundamental. A gente, como profissionais de saúde, você também é uma área, a área que você atua também tem os pezinhos em várias outras também, né? A gente acaba tendo muito paciente assim que vai para outras especialidades. E como é importante a responsabilidade que nós temos de alertar o paciente. Então, às vezes, você pode pegar um paciente teu ali, que é obeso, diabético, e ele chegar para você e falar assim, eu não estou dormindo bem. Então tá, então vou te dar um remédio para dormir. Não, não é assim, não estou dormindo bem, por quê? Ele pode ser um apneico. A gente sabe que praticamente 50% dos diabéticos têm apneia de sono. Entendeu? Então, é importante que toda a classe médica
E até você, como profissional da educação física, da nutrição, que tem essa... Muitos pacientes chegam para você para perder peso, com certeza. Assim, então, esse peso aí tem muita história lá atrás. Exato. E a gente tem que tentar se educar, né? Porque é muito mais fácil tampar essa demanda do paciente com uma medicação, né? E ele fica satisfeito e você continua o teu tratamento ali. Aí a gente tem que tentar se educar nessa parte, porque dá mais trabalho, né? E investigar, né? Dá mais trabalho, a consulta demora mais tempo, né? Mas você sai com a certeza de que você fez seu melhor pelo teu paciente, sabe? E aquele paciente, ele tá sendo bem tratado. E isso, né? Já falei, são coisas que casam muito com o que o Murilo a gente conversa e que a gente debate sempre, que cara, a gente tem que resolver o problema do paciente. Exato. Ele está ali para resolver a vida dele. Ele não está ali para... que nem vocês mesmos falam, né? Assim, a pílula mágica que vai durar 3 meses. Cara, você não resolveu, você postergou. Né? Eu tô feliz, tá? 3 meses. 3 meses depois, acabou. Na maioria das vezes, o caminho mais fácil não é a solução. Não funciona. Né? Não funciona. Geralmente não é, né? Geralmente não. E na apneia do sono tem uma história que tá rolando aqui agora que eu tô bem brava, sabe? O pessoal tá tratando a apneia querendo tratar, né? Coisa de mídia, né? Querendo só para falar da apneia do sono, se vocês quiserem também, eu até trouxe um vídeo aí, se vocês quiserem ver, para mostrar o que é a apneia do sono e o que estão fazendo por aí. Então presta atenção. Quer ver? O Gerson já vai colocar aqui pra gente. Então vou falar da apneia do sono, né? E o tratamento da apneia do sono grave, né? Estou falando de muitas paradas respiratórias durante a noite, assim, um nível tipo 30 paradas acima de 30 paradas por hora de sono, né? Isso já tem indicação. Já está lá o vídeo. Tá. Ele vai passar agora aqui, né? Já tá para o pessoal ver, o pessoal já está vendo lá. Vou falar daqui, né? Isso. Então tá. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Esse vídeo, ele está mostrando a respiração normal. Então, a respiração, tá vendo esse looping azul, ele está mostrando o ar passando. Quando a pessoa tem apneia... estou falando longe aqui. Então, quando a pessoa tem apneia, ela fecha a garganta e você não consegue respirar. Isso leva a uma sensação de mal-estar, de fechamento da garganta, de engasgo, de acordar engasgado. Então, isso tudo leva a um sono durante o dia, cansaço. Aí é o tratamento, ó. Tá vendo? CPAP. E quando a gente coloca esse aparelhinho em apneia do sono grave, ele vai jogar lá dentro da via aérea. Isso. Aí vai aparecer agora o ar entrando e abrindo a garganta. No primeiro vídeo, a gente viu que a garganta fica fechada. Agora aqui, ó, o ar passa livremente, tá vendo? O ar antes ele começava a fazer um looping, né? Aqui não. Aqui ele consegue passar atrás da língua e chega lá na traqueia, onde a respiração é normal. Então, isso é o tratamento ouro para a apneia do sono grave. Né? A apneia do sono grave, esse é o tratamento. O que estão falando agora? Você sabe que tudo que você falou, né? O que é mais fácil não vai resolver. Então, estão falando aí agora que existe um tal de micro-CPAP. Micro-CPAP, daí você já começa. É novidade para mim. É novidade? Então tá. Eu acho que Graças eu tenho. a Deus, né? Só para você ter uma ideia, o CPAP é um aparelho que ele gera pressão positiva contínua na via aérea. Então, o ar ele entra sob pressão via nasal, passa ali atrás da garganta e abre aquele espaço. E assim a garganta se mantém aberta para você respirar sem roncar. E você explicou que o CPAP ele é feito pós uma polissonografia, né? Isso. Ele é todo calibrado. Ele é calibrado durante uma polissonografia. Individualmente, cada indivíduo tem uma pressão de tratamento. Então, isso é importante. Não é a pressão de tratamento de uma apneia grave sua e de um outro indivíduo, apesar de serem graves, talvez não seja o mesmo valor de pressão, porque cada um tem uma resistência. Né? Isso vai da anatomia, do tamanho da pessoa, da gravidade, do grau de resistência, tudo isso daí. Tá? Da via aérea, depende muito. Então, por isso que é importante fazer esse exame sob monitorização no laboratório do sono. Muito bem, então ele gera uma pressão positiva. E essa pressão positiva é medida em centímetros de água. E o aparelho, ele funciona de 4 até 20. Então, isso é o limite de funcionamento do aparelho. O tal do micro-CPAP é um dispositivo que você põe na narina, acho que tem a foto Gerson, aqui. Coloca a foto aí, pessoal. Na
TV? Aqui. Aí, Beleza. olha só que bonitinho. Tá vendo esse azulzinho aí? Então, aí dentro desse aparelho azulzinho, o moço está feliz, mas ele está sendo enganado, infelizmente, porque isso não funciona. Se você abrir, ele tem 2 ventiladorzinhos bem pequenininhos. Então, eles têm uma ventoinha, não é nem ventilador, né? É uma ventoinha. Gente, Que se você colocar ali, ele não consegue mexer nenhuma folha de papel. Quanto mais pressurizar uma via aérea. Então, ele não tem pressão suficiente. e Isso se ele abrir a boca aí também, já era também, né? Não, ele não está fazendo nada. Ele só está dormindo com um negócio azul no nariz. Só isso. Ele não está fazendo nada. Absolutamente nada. Ele não tem efeito nenhum. Tá? Não, e é a mesma coisa que a gente fala de incrível, alguns suplementos, alguns fitoterápicos, o que imagino, o pessoal né? vende Aham. enganando. É incrível como muda a especialidade, né? Mas a história, atualmente, a gente está É. numa epidemia de picaretagem aí, que a história é sempre Sim. a mesma. É. As pessoas tentando vender soluções fáceis, Uhum. os pacientes também procurando soluções fáceis e pragmáticas, né? Acho É. que é a tendência. Sim. E essas coisas se dissipam numa velocidade, né? E isso é uma coisa muito séria, porque a apneia do sono é uma doença que tem repercussão cardiorrespiratória, cardiometabólica. Você sabe disso, né? Com Uma apneia certeza. do sono vai atrapalhar o tratamento do diabetes, da dislipidemia, e a gente corre o risco desse paciente infartar, Exatamente. dele ter um AVC. Esse- Né? E achando que está fazendo. E aí alguém coloca um negócio desse para vender e faz vídeo e fala, não, se Não, sua e pior apneia, que você não são- precisa mais usar CPAP, né? São colegas da área, né? Então, não queria dizer isso, mas eu tenho algumas pessoas que estão julgando isso, mas não diria que é colega não, sabe? Porque se fosse colega... Não, é picareta, né? Tava Tem um fazendo diploma, certo, mas né? é picareta, Não, né? pelo amor de Deus, gente, não dá, tá? É difícil. Por isso que tem que sempre procurar aí fontes confiáveis e Sim. uma segunda opinião, né? Uhum. Porque o paciente às vezes passa anos aí sendo enganado e depois descobre, né? Uhum. Quanto dano já não foi causado, Sim. irreversível, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, quando você procura uma área diferente, né? A medicina do sono é uma coisa um pouco nova. A Associação Brasileira de Medicina do Sono tem lá o nome de quem é titulado. É só você procurar. Vai procurar meu nome lá. Ah, sim, é igual Meu o nome tá endócrino lá. também, né? Sim, Todo mundo Especialidades tem. tem, né? Uhum. Porque, principalmente a medicina, provavelmente, assim, é a profissão de maior responsabilidade. Né? Porque vocês vão pegar sempre uma pessoa que está fragilizada, Uhum. que está procurando ajuda, e que se você falar para ele que ele andar de ponta cabeça durante 3 dias, ele vai ficar de ponta cabeça 3 dias. Sim. Porque ele está buscando uma solução para um problema que é grave para ele. Né? Então, essa fragilidade se reflete em maior suscetibilidade de ser enganado também. Uhum. Né? Então, eu tenho algumas queixas em relação a conselhos profissionais justamente por causa disso. Uhum. Né? No caso da nutrição e da educação física, a gente não pode postar antes e depois. Só que assim, eu não tenho como... Mas assim, eu abro a página do UOL, qualquer página de internet, E você tem vê lá. suplementação, Uhum. tem medicação, Sim. tem tratamento, que todo mundo sabe que não é comprovado Uhum. e ninguém toma nenhuma atitude. Pois é. Então, assim, o conselho regula o profissional que trabalha certo, mas ele não regula quem está fora. Ou é muito moroso, às vezes, para tomar uma decisão. Tipo, fica esperando acontecer uma tragédia para realmente, nossa, agora, né? Vamos, né? Nossa, agora a gente tem que fazer alguma coisa, infelizmente. Mas, assim, é chato mesmo, porque até outro dia eu estava comentando com você, né, de gente falando assim, vendendo o tratamento de obesidade com CPAP. Opa, peraí, como assim? Ah, não, se você usar CPAP, você vai emagrecer. Sem sacrifício, não precisa fazer nada, só usar o CPAP. Gente, isso é mentira. Por favor. Mentira, né? É mentira. Perder peso também é um processo. Sim, né? E assim, realmente, vamos melhorar o teu sono? Sim. Vai ser uma das Um dos fatores detalhes. necessários para você perder peso. Exato. É a mesma coisa dos medicamentos, como o Murilo, né? Falou assim, cara, o Ozempic funciona? Claro que funciona. Para quem, quando, que dose, Certo. por quanto tempo, que mudança que vai ser necessária. E o paciente apneico clássico, né, que é o obeso, né, o roncador, tem o pescoço largo, tem o pescoço mais curtinho. Então, esse é o fenótipo assim do apneico roncador, né? Então, a obesidade está ali muito presente. E junto com a obesidade tem todas as comorbidades juntos, né? Então, geralmente vem mais uma coisinha junto aí, né? Uma dislipidemia, alguma coisa assim. Hipertensão, né? Clássico. Então,
se a gente coloca, se o paciente tem uma apneia do sono grave e ele precisa usar o CPAP e ele está sendo orientado, tem uma boa indicação e é acompanhado nessa adesão ao tratamento do CPAP, ele vai melhorar muito o sono, vai melhorar muito a qualidade de vida e, de alguma forma, também vai melhorar esses hormônios que você citou, a grelina, a leptina, cortisol, tudo isso acaba meio que se acomodando da forma mais fisiológica possível. Com isso, você tem armas para levantar de manhã cedo e correr no parque, na academia. Aí sim, aí você tem condições, porque os pacientes apneicos, eles ficam cansados mesmo, sem energia. Não tem como começar, sabe? Aquele start é muito difícil. Não tem. E o estresse que isso causa elimina toda a tua chance de fazer uma escolha decente alimentar. Porque, cara, você está cansado. O teu corpo está pedindo ou descanso ou mais alimento, porque ele vai entender que esse cansaço ou ele é cansaço normal de sono e ele não está sendo suprido nisso, ou ele vai entender que é cansaço proveniente de falta de energia. E aí a pessoa vai falar assim... Comida para dentro. Comida para dentro. E não vai ser alface. Não, né? nem castanha do Pará. Não. O cara vai pegar quais são os alimentos que a gente busca quando a gente está estressado ou quando a gente está cansado. Os que têm maior densidade calórica. Né? Doce, sorvete. Bolo com cobertura. Eu falo assim, sorvete, né, é um negócio que não existe na natureza, que você tem gordura e carboidrato associado. Típica cena de filme americano, né? A pessoa tá chorando, tomando um potão de sorvete. Ou vai para o álcool, droga, outras coisas, porque o estresse não está sendo controlado. Né? Eu falo assim, quem não dorme está estressado, cara. Assim, não tem como ser feliz. O cortisol está elevado, né? Com certeza. Então, nenhuma escolha é bem feita quando você está estressado. Não. Você diz, nossa, eu acho que eu vou estudar mais. Cara, você está estressado, você vai... Qualquer outra coisa. Vai dormir. Você vai dormir. Aí você vai dormir. Aí você não consegue. Aí vai dormir bem. Vai lá na doutora. Isso aí. E a gente sempre fala também, círculos viciosos e círculos virtuosos, né? Porque eu falo assim, vamos tratar por onde? Por onde que a gente vai começar? Porque o paciente não está dormindo, está engordando, está cada dia mais estressado, o relacionamento dele está indo por água abaixo, profissional, pessoal, familiar. Então, assim, não tem fim a piora. Aí, por onde que a gente começa para a gente começar a reverter isso, né? Sim. Então, é aí que eu acho que é interessante essa conversa que a gente tem, uma boa anamnese sua, pode indicar ele para o Murilo, que o Murilo pode indicar para mim, que eu posso indicar para um personal trainer, e ele vai, melhorou o sono? Então agora eu estou um pouco menos estressado, eu posso comer um pouco melhor. Sim. Mas eu ainda tenho muita fome. Tá, vamos entrar lá com o Murilo, ver como teus hormônios estão. E assim, você vai indo. E o mais legal disso tudo é que só fez o básico, só fez coisas básicas. Né? Sim. Não precisou de nada mirabolante para resolver o problema. Nada super caro, nada super que exige um esforço muito grande, que você tem que mudar radicalmente. Exatamente, só foi atuando nos pontos chaves. Né? E o engraçado a gente falar isso pro paciente, que ele espera alguma coisa que veio da NASA, alguma coisa que veio lá dos Estados Unidos, que ele fala assim, não, isso aqui é só o pessoal... eu adoro a frase, assim, cara, ninguém nunca contou isso pra você, mas é assim. Vou contar só pra você. Eu vou vender o microcipap só pra você. Só pra você. Não, cara, isso aqui é aquela sensação, né? Tipo assim, isso aí eu já sabia. Sei que ele tá falando, eu já sabia. Mas você faz? Não faz. Não faz. Então, e é onde a gente volta. O básico tem que ser feito. E ele funciona. Pois é. Né? E assim é com o sono, né? E o sono rege tudo isso, né? Que a gente tá falando, né? Sim. O sono de boa qualidade vai reger uma boa performance na atividade física, né? No tratamento das doenças metabólicas, ou nem vai ter doença metabólica, né? Se você dorme bem, né? Dorme bem, faz a rotina bonitinho, né? Não tem erro. Provavelmente a saúde vai se manter tranquila. Muito máximo, cara. Assim, sono, cara. Eu vou dormir melhor hoje, já, sabia? Eu vou fazer minha higiene do sono mais bonitinho. Você falou uma coisa que eu achei interessante, é do baixar a temperatura corporal para você dormir melhor, né? O banho quente, ele vai ter um efeito... Teoricamente, você está com o corpo mais quente no banho. Então assim, você não deve tomar banho muito quente mesmo, porque daí você eleva a temperatura corporal. E aí você vai demorar um pouquinho. Banho morno, tranquilo. Para causar um relaxamento só. Né? Só para dar um relaxamento. relaxamento. No meu caso, o banho é um dos marcadores da higiene do sono. Tá vendo? Mas obviamente as pessoas têm particularidades, entendeu? Existem particularidades. Cada um tem o seu jeito de dormir,
o seu processo de adormecer, os seus rituais para conseguir pegar no sono. E posição para dormir, que eu acho que assim... Posição para dormir. Muito bem. Porque é uma... É simples também, né? Mas assim, eu durmo... Não sei como é que eu durmo. Geralmente eu durmo meio de lado, meio de bruço, e depois... O ideal, pensando na coluna também, é a gente ficar em decúbito dorsal, né? É ficar de ladinho mesmo, dormir de ladinho, com um travesseiro que ocupa esse espaço, né, do ombro até a face aqui, né? Para que você fique com a coluna toda retinha. Isso é o ideal mesmo. Ele tem que sustentar a cabeça inteira, então. Isso, ele não pode ceder. Não, tem que ficar que bem horizontalizado. E você sabe que é legal também dormir com o travesseiro no meio do joelho, porque daí você fica bem certinho, mas também vira aquela coisa, a cama, né, cheio de travesseiro para todo lado. Mas você mantém uma postura muito boa. E pensando na parte respiratória, porque aqui você tem uma liberação maior da via aérea. Quando você deita decúbito dorsal, então barriga para cima, o próprio peso dessas estruturas também acabam colapsando, diminuindo o espaço da via aérea ali na região atrás da língua. É quando você tem maior chance de ter ronco e apneia. Muito legal. Entendeu? E assim, vamos já, né, encaminhando para o final já. Mas e o sonho? Ele tem que estar presente? Porque assim, tem noites que você sonha, tem noites que você não sonha. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Uhum. Geralmente a gente sonha na fase REM, né? Sim. E é uma fase que está com movimentos mais rápidos, uma atividade cerebral mais rápida. Uhum. E, teoricamente, essa fase que é responsável pela restauração, isso. né? Uhum. E por que quando fica aquela sensação de quando a gente sonha muito, a gente não acordou descansado? Tem alguma lógica nisso? Olha, não que você... Talvez pelo conteúdo, tá? Só para começar, para você saber, para você ter uma noção de que você sonhou, é porque você acordou durante o sono REM ou bem próximo dele. Então, você tem aquelas imagens, né? Aquela atividade onírica do cérebro estão mais fáceis de você recordar. Então, você retoma a consciência e você lembra. Eu sonhei com isso, sonhei com aquilo. E dependendo do conteúdo do sonho, obviamente, você pode ficar mais feliz ou mais triste, né? Depende, né? Então, assim, para a gente lembrar do sonho é porque a gente acordou naquele momento. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não sonho. Não, você sonha, com certeza. Com certeza você sonha. Talvez você não esteja acordando próximo daquela fase do sono quando você sonhou. Embora nós tenhamos também sonhos na outra fase, que é o não REM, naqueles estágios que eu comentei. Mas o conteúdo onírico mais intenso geralmente é no sono REM mesmo. Mas essa sensação, talvez, aí que você está dizendo, talvez seja mais porque você acordou próximo e o conteúdo talvez fosse um conteúdo mais agitado, de sofrimento, porque a gente sonha cada coisa louca, né? Não tem muito sentido. Até o Freud disse que é uma janela ali, né? Que a gente expõe o nosso inconsciente ali, né? Eu nunca ganhei nenhuma luta no sonho. Eu sempre apanhei no sonho. Você falou dos ciclos, né? Uhum. Sono 1, 2, 3 e o REM. Eles funcionam sempre nessa ordem? E o REM, daí você... Quando o sono REM acaba, você volta para o sono 1 ou você pode voltar para o 2, para o 3? Você pode ir intercalando isso, né? Estruturalmente falando, ele teria que ter fase não REM e fase REM. Ambos formam um ciclo de sono. Isso acontece de 3 a 5 vezes por noite. Mas existe uma predominância maior de sono não REM, então, basicamente do sono 3, que é o sono de ondas lentas, o sono profundo. Ele tem uma intensidade maior, você fica mais tempo nessa fase do sono, na primeira metade da noite. Na segunda metade da noite, nós vamos ter tudo isso acontecendo, só que eu vou ter uma predominância maior de sono REM. Por isso que a gente acorda lembrando do sonho. É mais fácil você despertar pela manhã, por isso que lembrando do sonho. o sono da madrugada, do final da madrugada é mais gostoso, né? É mais gostoso. Também. Porque você tem aí essa você sensação tem a também. restauração da memória, isso é consolidação da memória. A memória, ela precisa ser consolidada nessa fase. É nessa fase que a gente tem a passagem dessas informações de uma área no cérebro que fica mais lábil, vamos dizer assim, para uma área que ela vai ficar fixa. Entendi. Então, assim, quando a gente faz uma atividade mental muito intensa, o sono ele vem para consolidar a memória. Isso é fundamental. Então, para quem está estudando, fazendo concurso, tem que estudar, tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem, porque aí a chance daquela informação virar uma informação
que você tem fácil acesso pela memória, fica mais retida fácil. mesmo. Ela né? fica retida. Uhum. Fantástico. Muito bom. Né, Nossa, tem tanta pergunta que a gente vai ter que marcar outra, já sabe? Com certeza. Assim, a gente vai ter As que dúvidas conversar sobre o mais sono não recorrentemente. Né? Né, dos sonhos, assim, sempre é um Universo à parte. universo à parte, né? Eu ia fazer uma pergunta, me fugiu, Murilo. Lembrando que a medicina do sono não interpreta sonhos, tá? Sim, né? Não, eu já ia pedir, né? Não me pergunte isso, porque eu não sei responder. E agora? Eu jogo em qual número no Não, jogo se do sonhar bicho? com dente, vai acontecer alguma coisa. Se sonhar com não sei o quê. E chega muito pra você, o pessoal falando isso ainda? Não, né? não. Tá. Curiosidades nesse nível, não. Ainda não tive porque- muitos curiosos assim, não. Não Que tive. bacana. Uhum. Mas assim, tudo muito claro, né, Adriane? Assim, como tudo está interligado, como tudo faz parte de uma coisa só que é o indivíduo, né? Sim. Né? E como que a gente entender que cada pedaço, se tiver alguma coisa que tiver fora, cara, procura ajuda o quanto antes, porque é mais fácil de tratar, né? Sim. Né? E como são tratamentos complementares, né? Tipo assim, você tem apneia do sono, cara, se você estiver acima do peso, cara, com certeza você vai ter algum problema. Eu lembrei que eu ia te perguntar, né? São os reloginhos que marcam o sono. Sei. Como que quais são os equipamentos que realmente a gente consegue usar que vão determinar quanto de sono REM eu tô tendo, quanto de sono bom eu tô tendo, e se esses smartwatches servem para alguma coisa? A tecnologia, a inteligência artificial vai chegar cada vez mais rápido, né? E provavelmente essas avaliações de sono vão ficar mais de fácil acesso, mais como aparelhos que você veste mesmo, né? Os wearables. Mas a gente tem que ver para o que cada dispositivo está se propondo a oferecer para o consumidor, vamos dizer assim. Então, especificamente esse que vai avaliar a quantidade do seu sono, né? A qualidade, né? Se você faz sono profundo, sono superficial, eles não têm como te dizer que estágio do sono que você está, efetivamente, porque não tem como você medir a onda cerebral. Então, só para deixar claro, né? O que determina se é um sono 1, 2, 3 ou se é um sono REM... É na polissonografia que você coloca eletrodo lá na calota craniana e você vai ler no eletroencefalograma cada fase do sono. E cada fase do sono tem uma característica no gráfico, entendeu? No registro. Então, a gente sabe dizer se é o estágio 1, se é o estágio 2, se é o estágio 3, se é o sono REM. Então, a gente consegue fazer isso. Tá? Agora, nesses aparelhos, ele vai estimar se você está dormindo, se você está acordado, pela sua movimentação. Obviamente que a tecnologia vai melhorar cada vez mais. Eu acredito que daqui a um tempo, talvez, a gente tenha alguns dispositivos assim para tentar inferir os estágios do sono. Não sei como que vai ser feito. Embora já exista alguns, nos Estados Unidos, por exemplo, que se chama Dream 2, que ele é tipo uma tiara que você põe aqui assim, né? E ele é um exame de polissonografia validado já, que você não precisa mais colocar todos aqueles sensores que o paciente pode fazer em casa. E ele consegue avaliar as fases do sono, ele consegue avaliar a oximetria, ele consegue avaliar todos os parâmetros que são importantes para a gente fazer investigação de apneia do sono. Mas isso é uma coisa que está lá, a gente não tem aqui ainda, mas provavelmente vai chegar. Logo chega, né? E eu acredito assim também que muitos aplicativos também vão começar a desenvolver formas de mensurar as fases do sono. Não sei como que eles vão fazer, mas por enquanto é mais para saber se você está dormindo. Então, quanto mais relaxado, mais imóvel você fica, né? Se você agitar, e a gente sabe, como eu disse, né? Na primeira metade da noite eu tenho mais sono profundo, de sono de ondas lentas. E na segunda metade eu tenho mais sono REM. Então, existe vários, né? E esse algoritmo ele deve pensar nesse sentido, né? Se está mais quietinho, provavelmente está fazendo sono profundo. Acordou, porque ele consegue entender que você está acordando. Então, ele te dá uma estimativa de tempo de sono, de eficiência de sono. Então, assim, como um parâmetro não tão preciso, ele ajuda. Ajuda, sim. Ajuda, né? Ajuda para você. Tem vários aplicativos. Tem até aplicativo de ronco para você gravar seu ronco. Tem aplicativo de insônia. Tem vários aplicativos porque, assim, hoje.
prática de exercício, o reloginho não serve para nada. Não? Não mede nada. Não mede nada. Olha Né? só. Assim, não... Só a distância que você correu? Ah, não. A parte de GPS, com certeza, Sim, né? Mas frequência cardíaca ele dá erro e principalmente estimativa de gasto calórico. Ah, isso... Estimativa de gasto calórico eu sempre tive erro... dúvida nessa história de como que ele sabe que eu estou gastando tanto de caloria. Como que ele estima isso? Quando a gente tem a cinta, né? Ele faz ele pega o eletrocardiograma, aí a gente consegue estimar mais próximo, que daí você tem uma leitura de frequência cardíaca bem certa, e você joga dados pessoais, peso, altura. Você estima. É Aí tudo estimativa mesmo, tudo estimativa. né? Tudo duplamente indireto. Não tem nem nada É igual direto. aquela cinta, o meu filho é ciclista, ele usa uma cinta para o polar, treinar. né? Aquilo ali é perfeito, é o que a gente tem. Não é que é perfeito, mas é o que a gente tem mais próximo de mais confiável de dados, leitura, então. de leitura de dados. Eu tenho também, assim, descobri que meu cardio estava fraco também. Ai. Mas é o que a gente tem de mais próximo, né? Então, se for fazer que nem no caso do Vinícius, que é atleta, o relógio não funciona. Não funciona. Tem que Ele ser usa um que se chama Garmin. Garmin. Ele usa isso daí para treinar. E agora vai comprar. Compete em brasileiro de ciclismo, o menino tá explodindo. Agora ele vai comprar uma pecinha que coloca, acho que no pedal, é o potencímetro. Potenciômetro. Para ver. Para ver o quanto de força ele está força é legal. Tá esse é super legal, que assim, ele faz a leitura de todo o pedal, de toda a volta do pedal. Quanto que ele está aplicando força para baixo e para quem é ciclista profissional, principalmente quanto que ele está aplicando de força para cima. Porque a gente que pedala só por diversão, a gente faz força só para baixo, né? O ciclista ele faz força para baixo e para cima. Então, quanto mais ele conseguir passar tempo em esforço, mais rápido, mais potência ele vai desenvolver, mais força ele vai desenvolver e vai, né? Vai ganhar mais. Melhor, né? Então adoro, esse eu adoro. Então, aí ele vai ter mais coisas para medir na performance dele. Murilo, vamos encerrar? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem muitas perguntas. Tem muito, né? Vamos marcar um próximo Vamos esperar o Congresso Mundial do Sono, que esse ano o Brasil vai sediar, vai ser super legal. Que bacana. Então, ano passado, eu acho que foi em Dubai, se eu não me engano. Obviamente, eu não pude ir, né? Porque eu estava cheio de compromissos aqui no Brasil, eu não podia ir. Então, eu não fui. Mas, como agora aqui no Brasil, a gente vai ser muito bacana, né? Então, tem sociedades de sono no mundo inteiro. Então, eu estava lendo as sociedades que vão participar. Meu Deus, tinha país lá que eu nem imaginava que tinha uma associação de sono. Vão estar presentes lá com várias aulas, coisas novas. Inclusive, esses dispositivos aí eu acho que vai ter bastante, porque ano passado já teve, lá em Dubai teve. Porque eu vi lá o pessoal que foi para o congresso. Então, eu acho que vai ter bastante novidade. A gente podia esperar o congresso chegar e eu trago as novidades. Com certeza. Assim que tiver... Tá bom. As novas informações. Interesse geral, né? Super legal. Vem contar aqui. Claro, ótimo, então, bacana demais. Então, assim, a gente volta agora. A gente sempre fala que não interessa a pergunta, a resposta sempre vai ser: treina mais, come melhor. E agora a gente vai colocar também assim: dorme melhor, né? Com certeza. Que lindo, muito bom. Durma bem, né? Adriane, muito obrigado. Foi ótimo conversar contigo. Muito leve, muita informação. Muito claro, muito fácil de entender. Achei que ficou fantástico. Foi gostoso, né? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada por terem me convidado. Bacana demais. Tá joia. Pessoal, um abraço. Daqui uns dias temos mais novidades. Até a próxima.